Olá, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TVC para o sul da Bahia. Abraçando Ilhéus e Itabuna, as duas maiores audiências aqui do sul da Bahia, cidades pioneiras na TV por assinatura em todo o norte e nordeste do Brasil e também no centro-oeste. Obrigado, Ilhéus, obrigado, Itabuna. Olha, nós estamos também pelo YouTube na página TVI Oficial. Siga lá o nosso canal TVI Oficial no YouTube. E lá tem um chat que você pode interagir com a gente. Inscreva-se e faça parte dessa comunidade que já soma aí quase 14 mil pessoas, hein? Olha, gente, hoje é segunda-feira, dia 16 de setembro, faltam 15 dias para as eleições de 2024 e a TVI vai realizar hoje um debate inédito, né? Um primeiro debate dos candidatos a prefeitos aqui de Itabuna. Vai ser o primeiro também da história da TVI, né? Além de ser o primeiro desse ano, vai ser o primeiro da história da TVI, sempre fazendo história, né? Então estarão aqui os candidatos a prefeito de Itabuna e você vai poder mandar sua mensagem, a gente vai publicar sua mensagem durante o debate, tá? Nada de baixaria, né? Nem palavrões, né? Tudo que for em prol de Itabuna. Então você pode mandar a sua mensagem dizendo, né, como é que está a sua rua, seu bairro, pode falar também sua opinião sobre os candidatos e a gente vai publicando aqui durante o debate, tá bom? Então fique sabendo e vá se preparando aí. E como hoje é segunda-feira, é dia do quadro PQP com a jornalista Maria Antonieta. Bom dia, Toné. Bom dia, Barbosa. Bom dia a todos. Qual o PQP para hoje? PQP para hoje tem muita coisa. Primeira cadeirada de Datena, lá numa televisão, TV Cultura, num debate que saiu do sério, descompensado, foi muito feio. Isso é muito ruim para a democracia e é muito ruim para ele como candidato para chegar até o eleitor. Afinal de contas, está lá embaixo nas pesquisas, nem se fala. Vamos falar também sobre esse negócio de carreata. O trânsito engarrafado num dia de sábado, ainda com movimento no comércio. Tem seu lado positivo e tem um negativo. Sem discutir lados, né? Eu tô com fulano, eu tô com ciclano, não existe isso. Eu vou dar uns detalhes aqui. Tem também a história de Dino, que agora é ministro do STF. Está se metendo agora nas questões ambientais. Onde Ana Marina Silva, que é a ministra do Meio Ambiente, que não se pronuncia? O STF se metendo em coisa do Executivo, outra coisa que eu vou abordar. E um assunto, Barbosa, você vai fazer um debate aqui, meus parabéns, que é o primeiro a antecipar todo mundo, e é importante para o eleitor ficar sabendo quem são os candidatos e suas propostas. Agora, deviam pelo menos mandar consertar a rua que está cheia de buracos. Esse alto da comunicação, como você fala, está muito esburacado. Bom dia, gente. Mas aí cabe o prefeito, né, Toné? A TVI não pode mandar asfaltar a rua, né? Fazer o quê? Olha, gente, nós estamos aqui, como o Toné falou, no alto das comunicações no bairro de Fátima, bem pertinho de Ilhéus, em plena Mata Atlântica, nesta manhã de hoje, ensolarada, né? Um dia bonito. Nesse momento, 27 graus aqui em nossos estúdios, a mínima de hoje foi 19, a máxima não passará dos 30 graus. Não tem previsão de chuva no decorrer do período, o céu azul de brigadeiro. O mesmo acontecendo com Ilhéus, 27 graus nesse momento, a mínima foi de 21, a máxima não passará dos 28 graus a partir das 11h30 da manhã. Olha, gente, está aqui com a gente, né, de volta a nossa querida Carol Melo, né, a jornalista que a partir de hoje vai participar aqui de nosso programa também. Carol, muito bom dia, né, obrigado por ter voltado aqui à sua casa, né, o bom filho a casa torna, né, Carol? O bom filho a casa torna e muito feliz de estar aqui, que a TVI, como você disse, Barbosa, para mim foi uma casa, uma escola, né? Uhum. Hoje, se eu consigo me comunicar bem, é graças a tudo que eu aprendi com esse homem que realmente ele é o mestre da comunicação. Muito bom estar aqui, principalmente nesse mês, né? Que é um mês tão agitado, principalmente para quem mora no interior. Que é um mês que está correndo aí a política, a gente está com muito assunto. Eu tô doida para conversar, para falar. Hoje PQP com Toné vindo no dia certo, hein, Barbosa? É isso aí, é hoje no dia certo. Olha, Carol, outro dia eu encontrei um telespectador na rua, não me lembro agora, né? E ele falando, olha, rapaz, eu não perco o programa, os comentários de Maria Antonieta, e gosto muito da sua filha, mas ela sumiu do vídeo. Minha filha? Ixi. Aí depois ele falou que era a Carol. Eu falei, não, a Carol não é minha filha.
Adoraria que fosse, né? É filha adotiva, né? Porque pai é quem criou por um tempo, formou, né? Fez parte do processo. Tá Barbosa, muito bom estar aqui com vocês novamente. E um abraço, né, a todos os telespectadores da TVI. É uma honra sempre estar aqui. Ok. Obrigado, Carol. Prazer é nosso você de volta aqui. Bom, gente, olha, a gente tem muito assunto hoje aqui também no programa, né? Além do debate que a gente vai destacar. Hoje é o dia do quadro Ela por Elas, com a advogada Úrsula Matos, né? Daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente. E por falar em Úrsula Matos, já a gente vai conversar aqui com uma mãe de uma das vítimas, né, de estupro de um médico, ou de um ex-médico, né, que hoje ele já não é mais médico e foi condenado. A gente vai entrevistar ela daqui a pouquinho aqui no programa e a Úrsula depois vai comentar sobre esse tema aqui também no programa de hoje, tá bom? Então, Ela por Elas, daqui a pouco, falando sobre estupro de vulnerável, e você que é vítima ou que foi vítima, ela vai orientar o que você deve fazer como boa advogada que é a Úrsula Matos. A gente vai falar aqui também do caso Jojo Todinho, né? Jojo Todinho. Jojo Todinho, que é aquela cantora famosa, né, do Rio de Janeiro, que fez uma música em homenagem aos LGBTQIA+, mas depois se declarou uma pessoa de direita, conservadora, né, e tudo mais. No meu ponto de vista, eu não vejo problema a pessoa ser conservadora e homenagear os gays, né? Mas parece que a internet, né, a bolha. A internet, né, Carol? É isso, Barbosa. Eu também não vejo problema, que tudo é questão de respeito, né? Você ser esquerda ou direita, acima disso tem um limite de tudo, que é o respeito, você respeitar o próximo. E você pontuou aí uma coisa que foi o movimento LGBTQIA+, e até teve esse movimento aqui em Itabuna ontem, né? Foi. Começou cedo. Eu moro próximo ao local e aí eu vi realmente a movimentação ali. Sabe que é um povo que luta pelo respeito, não é fácil. Você ser diferente, você gostar de algo que não é o comum, o tradicional, realmente não é fácil. E com a internet isso só piora, né, Barbosa? Querendo ou não, é um veículo público onde todos podem emitir sua opinião, mas que muitas vezes aquela opinião acaba magoando, adoecendo. Eu também concordo com o seu ponto de vista. Acho super normal o Jojo Todinho ser conservadora de direita e também apoiar essa causa, que é o LGBTQIA+, como outras causas também que podem ser apoiadas, né, Toné? É isso que a gente precisa, de mais pessoas para agregar e chamar o respeito nessa luta. Eu acho que, independente disso, quem é gay tem que estar se incomodando. Tudo bem, lute pelos seus direitos. Agora, ficar respondendo também, perdendo tempo com certas pessoas que são hipócritas. Olha, você tem que ter cuidado, não atirar pedra no telhado do vizinho. E depois você pode ser vítima também, né? Sua vidraça também pode pipocar e quebrar. Então não adianta você estar falando mal do vizinho, até em sua casa, dentro de sua casa, você tem também uma pessoa que é LGBT, sem você saber. Aliás, hoje em dia não existe mais ninguém esconder que é LGBT, nem nada, que é gay, gostar de homem, gostar de mulher, isso pouco importa. Então você não tem muito que se incomodar, porque é tanta coisa feia que sai na internet, ainda tem muito preconceito, mas se você perder tempo respondendo, você não tem. Você tem que ir à luta. Sabe como o Carol falou ali? Você tem que ser, tem seus direitos, tem que respeitar. Acabou. Agora, se você ficar perder tempo respondendo, não tem que responder nada. Inclusive essas pessoas que não somam nada, não agregam nada. Só se você se deixar abater, você vai ficar depressivo, vai ficar chateado. E hoje em dia não tem mais isso. Ou você é ou não é, acabou. Quem quiser, que aceite, problema. Você começa a ser aceito por você mesmo. Depois pela sua família e a sociedade, me desculpe, que se lixe. É isso aí. Agora, eu nunca vi a direita falar algo contra os LGBT. Ou estou errado, Toné? Não, nunca vi. Nunca vi, não. Assim, eu acho que política é política, a opção sexual, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Dentro da direita, eu já vi inúmeros gays participando, fazendo campanha. Tem muitos bolsonaristas, inclusive. Né? Exatamente. Aí fala que são as minorias, como são os negros, como são as mulheres e como são os gays. Não é minoria. Quando você bota mais de 3 milhões de pessoas numa Avenida Paulista, nós não somos minoria. É isso aí.
Com certeza, Tonê, não são minorias mesmo. Barbosa, você pontuou algo importante, né, que é a questão de que política é uma coisa e o gosto, a orientação sexual é outra. E acima de tudo isso, gente, o que tem que ter é o respeito, o amor ao próximo, parar com esse negócio de racismo, preconceito, olha que coisa antepassada. Deixa isso no passado, tem que se amar, tem que viver, cuidar do outro, porque problema a gente já tem demais. É verdade. E outra coisa, né, você falou em preconceito aí, né, é uma maior bobagem, né, hoje em dia você vê que os emergentes, né, são aquelas pessoas que vêm da periferia, que foram lutadores. Daqui a pouco a gente vai falar sobre um aqui, o Pablo Marçal, né? Pablo Marçal é um cara de periferia, é um cara pobre, veio da pobreza, hoje não é mais pobre, hoje ele é milionário, né. Também não me pergunte como ele ficou milionário, não me interessa. Ele disse que foi trabalhando honestamente, que tem várias empresas, que é uma pessoa bem sucedida, né? Então é isso. Hoje essas são as pessoas que mandam, né, em tudo que é lugar. São as pessoas que têm dinheiro, são os chamados emergentes, são os que podem pagar, os que podem consumir, né? E aquela sociedade tradicional que vivia muitos comendo sardinha e arrotando caviar, hoje tem que engolir essas pessoas, né, Toné? E até muitas puxam o saco, porque são elas que mandam no pedaço, né? Infelizmente. Agora, esse negócio de políticas públicas para essas minorias não funciona, não resolve nada até agora. Eu não vejo quais são as políticas públicas para os gays. Não vejo. Para os negros, só esse negócio de cota. Eu acho uma imbecilidade. Olha, o que nos diferencia não é a cor da pele, não é o nosso gênero, a sexualidade, nada a ver. É isso aqui, ó. Tá aqui. Essa que é a grande diferença. É sua cabeça. Tem uns ignorantes, tem uns mais inteligentes, tem superdotados, tudo bem. É isso aqui que nos diferencia. Mais nada. Não é pelo sexo, não vá. Não tem nada a ver, não é pela cor da pele. Não existe isso. Acaba com isso. Agora também fazer disso uma bandeira, e muita gente que se mete para aparecer, tipo assim, eu vou pegar essa bandeira, vou lutar. E que às vezes é muita hipocrisia, às vezes não está nem aí para realmente essa luta e realmente para esses direitos, que é um direito de toda uma sociedade. Afinal de contas, os negros vivem na sociedade também. Os gays também vivem. Os pobres vivem. Então pronto, para quê? Essas diferenças. Existem diferenças? Existem. A gente tem que lutar contra essas diferenças. Não é contra gênero. Exatamente. É isso aí. E as diferenças estão sendo corrigidas, né? A gente vê hoje aí negros fazendo sucesso na televisão, no cinema, em novelas, né? Em tudo que é lugar, né, Toné? Tem cotas para proteger os negros, né? Seja em questão vestibular, Enem, concursos públicos, né? Essa é uma política pública. Mas não pode exacerbar, ultrapassar isso. Desculpe, Barbosa, porque tem um negócio muito maluco, esse negócio de cota. Tem uma cota aí, foi numa universidade, não sei se foi no interior de São Paulo, foi em São Paulo mesmo. Tinha uma vaga e 2 pessoas tiveram realmente a pontuação máxima. Uma era branca e a outra negra. Só que essa cota estava reservada para o negro. Tiraram a branca. Ela entrou com recurso, eu não sei no que deu. Mas fica difícil. Então tinha que ir as duas. 2 pessoas, inclusive eram 2 mulheres. Só tinha uma vaga para 2 candidatas. E todas as 2 pontuaram as mesmas notas. Então ficou difícil. Aí foi para negra por ser negra por causa da cota. E a outra também, que estava com uma pontuação muito boa, não foi. Aí ficou difícil. Não sei como é esse critério. São critérios meio malucos. O Brasil arrumou esse negócio de cota. Nos Estados Unidos não tem esse negócio de cota, não. Nos outros lugares eu não vejo. Tem cotas? Não tem não, Toné. É uma situação muito complicada. Ainda mais o Brasil, que tanto prega, assim, politicamente pela educação, né? De que é um país que a educação deu certo. Eu consigo, assim, observar por um lado melhor que talvez eles implantaram a questão das cotas pensando na dificuldade que algumas pessoas têm para ter acesso aos estudos. E normalmente pessoas de pele negra, né? Não falando às vezes a cota, quando a gente fala assim, a cota se torna até algo preconceituoso. Então o negro, ele tem capacidade menor de aprender, né? A capacidade do intelecto dele é menor, mas acredito que não. Acho que foi mais a questão de um estudo pensando na questão financeira, em que pessoas de pele clara tinham mais acesso, vamos supor, a computadores, notebooks, né?
E outros negros, de pessoas de pele negra, não tinham acesso também a tudo isso, né? Mas não deixa de ser um erro, né? Não deixa de ser um erro. Na periferia também moram brancos, pobres. Exato. Né? E que hoje não tem mais isso, né? Agora, sim, segundo o governo federal, né, principalmente o governo Lula, que sempre prezou aí por essa cota e para resgatar, né, essa dívida que o Brasil tem com o negro, a escravidão, né? Essa cota é mais isso, é um reconhecimento, né? Porque o que é que aconteceu, Carol? Os escravos, eles foram libertados pela Princesa Isabel, mas foi uma libertação que não, na verdade não correspondeu, porque eles trabalharam ali ao longo de muitos anos, gerações, e depois que saíram da escravidão não tiveram direito a nada. E não sabiam também o que fazer, né, Barbosa? Aqueles eram um modelo de vida, tanto que muitos decidiram voltar. Não é nem saber, não tinha uma opção, né? Sim. Um país onde a agricultura predominava, né, Toné? Não tinha indústria, e essas pessoas ficaram ao Deus dará. Enquanto os donos de engenhos, os grandes fazendeiros, foram à Europa buscar outros trabalhadores para assinar a carteira e pagar. Outra mão de obra. Né? Uma outra mão de obra. Mas por que não pagaram os tempos, uma indenização a essas pessoas, né? Para que elas tivessem ali um pedacinho de terra, começar a sua vida. Então, essa dívida que o atual presidente Lula fala, né? Que o Brasil tem com os negros. Então, daí a dificuldade que eles tiveram no mercado de trabalho, na educação. E para isso as cotas tentam, né, recuperar um pouco desse atraso. Eu esqueci de falar também dos povos originários, dos indígenas. Os povos originários outra também minoria, né? Os povos originários, os quilombolas, tanta gente. Por falar em povos originários, Toné, lembrando aqui rapidamente, chegou ao Rio de Janeiro, no Museu Nacional, o manto sagrado dos Tupinambás. Esse manto estava na Europa, foi devolvido ao Brasil. Estava na Dinamarca. Mas ficou no Museu do Louvre também um tempo, né? E agora foi devolvido aos povos indígenas Tupinambás de Olivença. E eles querem trazer esse manto aqui para a Bahia. Só que é um detalhe, esse manto está super protegido para não ter contato com o oxigênio, né? E não estragar. Então ele está dentro de uma redoma lá no museu e não sei como seria. Chegar aqui, nego vai roubar. Olha, aqui não tem condição, não. O pessoal aqui não sabe lá nem o que é museu, não preza nada que é da nossa história, né? Não tem nada disso. A UESC, por exemplo, Toné, tomou posse de vários museus que tinha aqui na região, inclusive aquele ali onde era o Instituto de Cacau da Bahia, que fica no centro de Ilhéus, né? Na Marquês de Paranaguá. Marquês de Paranaguá. E até agora a UESC não disse o que vai fazer ali. Eu entrevistei o reitor aqui outro dia, o Fernandes, e ele não explicou se vai abrir o museu, se vai ativar o museu. Ali sim deveria ser um museu da nossa região para abrigar todas essas coisas importantes. O cacau, principalmente, né? Do cacau. E o turista vem aqui para ver, né? E principalmente o cacau, onde ali principalmente foi, o cacau. Né? Ali foi a grande história do cacau, o Instituto de Cacau da Bahia. Vamos ver, né? Vamos esperar para ver. Olha, Toné, vamos abordar um assunto agora delicado, né? E recentemente aqui na região nós tivemos 2 casos que chamaram muita atenção, né? O primeiro foi do médico, Dr. Mangabeira, e foi denunciado, e aí mais de 30 pessoas deram queixa no complexo policial de assédio e abuso sexual. E ele vai responder processo. E logo depois apareceu o ex-médico, né, conhecido como Dr. Teobaldo, que trabalhou aqui no SAMU muitos anos, uma pessoa muito conhecida, inclusive deu entrevista aqui, e ele foi defender o Mangabeira, né, e agrediu com palavras, né, advogadas, mulheres que estavam lá reclamando, e essas mulheres se enfureceram e foram investigar a vida do Teobaldo. E aí descobriram que ele tinha cometido um crime igual, né, ou pior, lá em Santa Catarina, porque foi um estupro de vulnerável, foi condenado na primeira instância, recorreu à segunda instância, e aí, se não bastasse isso, foi condenado também aqui na Bahia, em Uruçuca. A advogada dele deu uma entrevista aqui, aliás, a advogada não, perdão, é advogada, mas não dele, né? Ela trabalhou no caso, ela é lá do Ministério Público, lá de Curitiba, de Santa Catarina, e falou aqui sobre o caso. E o partido dele, desculpa aí, é partido do quê? Da mulher? Era o Partido da Mulher, mas ele já PMB, saiu. Partido da Mulher do Brasil, né? Mas ele não pode ser candidato. Que incoerência, né? Quem foi condenado, né, por um colegiado não pode ser candidato, está na lei da ficha suja. Isso. E ele foi condenado também em Uruçuca, né, por ter cometido o mesmo crime, estupro de vulnerável, em Uruçuca. Está na linha com a gente, online, a psicóloga Cristine, né,
que é mãe de uma das vítimas do Teobaldo, né? Ex-médico, porque ele teve aqui, não foi? Teve aqui, inclusive. O registro dele foi cassado. Inclusive, você indagou ele daquela vez, né, Toné? Como é que ele queria ser candidato a vereador se ele estava dizendo ali que as mulheres eram erradas, né? Não me lembro agora o termo que ele usou, né? Sedutoras. E que ele era vítima de um golpe, aquela coisa toda. Então, a Úrsula, né, que daqui a pouquinho vai estar aqui, a advogada, ela falou muito sobre esse caso a semana passada. E a gente trouxe aqui, né, a convite dela, a mãe de uma das vítimas, né, do Teobaldo, que vai falar já ao vivo aqui com a gente sobre esse caso. É a Cristina, não é Cristina, é Cristina. Ela já vai falar aqui com a gente ao vivo. Eu não sei se ela é de Santa Catarina ou se ela é de Uruçuca. Depois a produção me confirma aí. Ô Barbosa, essa situação de abuso de vulnerável, ainda quando se trata de uma pessoa, né, que vem da medicina, de um médico, é muito complicado. Eu vou dizer a vocês por quê. Quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, eu fui até um médico fazer um exame. E durante a execução desse exame, houve comportamentos, Toné, que me fez ficar assim, será que isso faz parte do protocolo médico? Não foi ginecologista. Um médico muito conhecido na cidade de Itabuna. Mas, desculpa perguntar, não sei se você pode falar. A especialidade dele era o quê? O clínico? O médico clínico? Geral. Clínico geral. Eu estava com uma virose, era gripe. E precisei ir até o médico, né? Aquela questão de criança, que a criança ela não coloca pra fora, né? Ela engole. E aí o que acontece? Acho que o peito, né? Tava com muito muco. E aí eu precisei ir até, na época, uma policlínica. Fui até a policlínica, passar por esse exame. Minha tia, na época, trabalhava lá como enfermeira. Então, eu fui sozinha até a sala do médico. Porque minha tia estava ocupada. Que idade você tinha? 12. Durante o exame, Toné, algo me chamou a atenção. Até porque eu já tinha passado por outros médicos e nunca tinha sentido assim... Sabe quando você vai para uma consulta e você fica envergonhada, você sente vergonha? E na sua cabeça você pensa, será que eu estou fazendo algo errado? Porque quando você é criança, você não imagina a maldade humana, né? Então você fica se colocando no lugar de culpada de alguma coisa. Eu lembro que esse dito médico, na hora que ele foi me examinar, ele meio que passava a mão no meu peito, sabe? E eu criança, eu estranhava aquilo, estranhei. Na época eu já usava um sutiãzinho, um bustezinho, o peito tava saindo, né? Tava... pequenininho. E aí ele foi, passou a mão no meu peito, acariciou. No meu corpo todo. E eu achei aquilo super estranho. E eu fiquei ali, meu Deus, que minha tia venha, entre na sala. Né? Incomodada, porque eu achei né? anormal aquele comportamento. Falei, isso não faz parte de um exame, né? Falei, eu já participei de outros exames, já fui em outros médicos e nunca vi nada igual. E você falou com alguém, Carol? Nesse ponto que eu quero chegar. Minha tia entrou na sala, acompanhou. Quando terminou, comentei com minha mãe. Ô mãe, aconteceu isso, isso e isso com minha tia. E a resposta foi a seguinte. Ele é médico, às vezes faz parte do exame. Às vezes é protocolo do exame. Talvez você esteja maldando. Então, é muito difícil. Quando é um aliciamento, quando o apalpar vem de um médico. Sabe por quê? Porque existem exames que realmente fazem parte do protocolo, tocar em determinadas partes. E por ser médico, já é uma figura o quê? Que é acima, né? Então todo mundo respeita essa relação de confiança. Relação de confiança, de respeito. Tanto que antigamente o médico ele fazia atendimento domiciliar, né? Ele era amigo da família, adentrava a casa, o quarto. Então assim, eu fiquei naquela... Então eu tô maldando. Hoje, vendo a situação toda, vejo que não tô maldando, vejo que aquilo que eu acreditei realmente aconteceu. Tanto que eu cheguei pra minha mãe e falei, ô mãe, você lembra que há tempos atrás eu comentei isso e isso? Ela falou, rapaz, verdade. Então a gente fica naquela... E esse médico continua trabalhando aqui, Itabuna? Você já esteve lá de novo, não, né? Não sei, não tenho, eu tenho um repúdio. Mas é isso, é complicado demais. Porque quando se trata da área da saúde, querendo ou não, você tem uma certa intimidade com o profissional.
só por ele ser da área da saúde, você já vê ele em uma posição de respeito. É um médico, é um cara que estudou, é um cara que salva vidas. Você vê que vocês mulheres, né, vão ao ginecologista e infelizmente você tem que se expor toda, porque né? médico, essa relação de confiança você tem que ter com o médico, eu falo sempre. Eu só digo minha idade. Desculpa aí pra vocês darem uma risada aí. É para um médico, tudo bem. É pra tratar da minha doença. Ao advogado para me tirar da cadeia. Ao padre quando eu for. E o gerente do banco para me emprestar dinheiro. O resto não interessa. Então é isso aí. A relação de confiança com o médico é muito forte. Você tem que se expor. Tem que explicar tudo. Eu tô com a dor aqui, atrás, na frente, em qualquer lugar. Tem que ser. Você tem que falar. Você não pode esconder. E dependendo da situação, o médico é muito invasivo, né? Porque a mulher tem que abrir a perna, você não pode esconder nada, você tem que falar. Coloca o dedo, a mão, o braço. Tudo. Você tem que falar, você tem que se expor. É complicado. E você fica vulnerável. É o que ela tá falando. E o médico inspira confiança na gente, né? Exato. Por exemplo, o Teobaldo, por exemplo, era meu amigo, meu médico. Ele frequentava meu apartamento na época. Eu morava ali na Rui Barbosa, né? E ele entrava no meu apartamento, convivia com a minha família. Então, quando a gente vê uma notícia dessa, a gente fica assustado, né? Falar nisso, a moça está na linha aí, a mãe da vítima, né? A Krishna. Sim. Vamos conversar com ela, ela é psicóloga também. Bom dia, Krishna. Bom dia, Barbosa. Bom dia, Carolina. Eu tô ouvindo. Bom dia, Tonela. Alô, alô. Agora estou te ouvindo, pode falar. Bom dia. Bom dia, Barbosa. Bom dia, Carolina. Bom dia, Tonela. Como é que foi isso aí? É Krishna mesmo seu nome ou estou pronunciando errado? Krishna. Ok. Krishna, conta aí pra gente como é que foi, sua filha é vítima, você mora onde, dá pra falar aí como é que foi que aconteceu isso? Então, você perguntou de onde eu sou, né? Eu sou do Rio de Janeiro. Aí tá um eco pra mim, vou ver se eu diminuo aqui. Tá bom aí. Eu sou do Rio de Janeiro, a gente foi morar em Serra Grande, Uruçuca, no ano de 2005. Eu fui trabalhar numa escola lá e levei minhas filhas para estudarem. Era interessante para mim, eu não pagaria pela mensalidade das meninas, o que já é uma grande ajuda para quem é mãe, né? E fiquei morando em Serra Grande de 2005 a 2016. Opa, vocês ainda estão aí? Agora só apareceu eu. Tô ouvindo. Nós estamos ao vivo aqui, é porque você está em tela cheia agora. Como é que eu saio de... voltei, tá, ótimo. Entendi. Tá, vai acontecer, isso é uma dinâmica da... Entendi. Então, a gente morava lá, estudava na escola, eu trabalhava na escola também, então eu estava sempre com as minhas filhas, eu levava, elas ficavam na escola e a gente voltava junto, porque eu tinha deixado de trabalhar, né, no mesmo horário que elas deixaram de estudar. Até que no ano de 2009 a escola começou a ter problemas financeiros, demiti vários professores, eu passei num concurso em Itacaré e em 2010 eu comecei a trabalhar em Itacaré e minhas filhas continuaram em Serra Grande, né? Como elas já tinham 13 e 12 anos, eu achei que tudo bem deixar elas voltavam da escola 12:30, 1h, e eu voltava 4:30, 5h de Itacaré. Elas já sabiam cozinhar, podiam fazer o almoço delas e tal. Justamente numa dessas, que a minha mais velha estava voltando da escola sozinha, a mais nova tinha ido para casa de alguém, e o Dr. Teobaldo estava ali na porta do posto de saúde, que era horário de almoço, não tinha outras pessoas no posto de saúde, né? Ele estava fumando um cigarro, ele gosta de dizer que não era ele, porque ele não estava fumando. Eu até queria saber, Barbosa, se você lembra dele fumando, já que você era amigo dele, né? E, enfim, ele estava lá e disse, e chamou minha filha. Ela não foi até ele, sabe? Ele chamou. Sabia que ela já tinha um histórico de pressão baixa e tal, e chamou, perguntou... Falou, você não é aquela menina que cai, desmaia, tem pressão baixa? Ela falou, sou. Ele falou, é bom a gente fazer um exame, que às vezes a menina tem o canal vaginal apertado, tem uma pelinha que impede ela de menstruar. Vamos lá dentro que eu vou pegar seu protocolo e fazer o exame. Como vocês estavam falando aí, né? A gente confia em médico. E essa minha filha sempre confiou muito em médico. Quando ela tinha... essas pressões baixas, os médicos, as enfermeiras ajudavam ela e ela se sentia bem. Então, ela acreditou, ela
não achou estranho que o posto tivesse tão vazio, mas quando ela foi entrando, ela começou a estranhar um pouco mais, porque a porta fica aberta, a porta principal, né? Na hora do almoço, ou pelo menos era assim em 2010. Eles fechavam só as portinhas da enfermaria, do médico e tal. Quando ele entrou no consultório, ele trancou ela dentro. Aí ela já ficou se sentindo meio desconfiada, assim, mas o que você vai falar, né? Você é uma criança. E aí ele fez lá o tal exame, né? Machucou ela muito. Ela percebeu ele se masturbando nas costas dela, ele mandou ela ficar sem roupa. E depois de tudo isso, ele mandou ela embora e falou assim: olha, vai para sua casa, faz uma malinha que você dorme lá em casa, em Itabuna, e amanhã a gente faz novos exames, de graça. Como ela sangrou, ela ficou na dúvida, ela ficou assim: bom, vai ver, ele fez mesmo algum procedimento que fez eu menstruar, e agora eu vou parar de ter essas quedas de pressão. Estava muito confusa, chegou em casa e me contou só a parte que ele tinha falado para ela ir para casa dela. Eu estava passando ali no posto e o médico falou para eu ir para casa dele e dormir lá. Eu fiquei possessa, fui até o posto, fiz um escândalo. Não tinha conselho tutelar em Uruçuca ainda, não tinha delegacia em Serra Grande ainda. Então eu achei que para o que ele tinha feito, que era chamar minha filha para dormir na casa dele, aquele escândalo, todo mundo vê, né, que ele estava sendo negligente, que eu estava dando um esporro nele por isso, eu achei que era o suficiente, ok. 7 anos depois, aí minha filha ficou com muito medo, emagreceu 20 quilos, ficou mais isolada, e logo depois começou a falar que queria morar com o pai dela no Rio. E foi, logo depois, no começo do ano seguinte, eu falei, bom, acaba o ano escolar pelo menos, e ela foi. Eu achei bem estranho, porque ela deixou a irmã, que era uma pessoa que ela não deixava nem ir na esquina sozinha, mas algo tão forte aconteceu, né? 7 anos depois, mais ou menos, 2010, 6 anos depois eu vim morar aqui em Floripa, que é onde eu estou atualmente, que é em Santa Catarina. E aí ela veio morar com a gente, ela se sentiu à vontade. Na Bahia ela não se sentia à vontade nem para passar as férias. Quando ela chegou aqui, ela me contou: ô mãe, sabe aquele caso? Igual a Caroline, né? Um tempão depois. Porque a pessoa demora mesmo para elaborar, igual a Caroline. Tipo, ficou pensando, não, vai ver, foi um procedimento, não sei o quê, mas aí você vai crescendo, você percebe que aquilo não era um procedimento. Inclusive, ela viu o cara se masturbando, né, nas costas dela. Então, ela vai percebendo, foi fazendo terapia e viu e me contou. No que ela me contou, eu liguei para uma agente de saúde de Serra Grande, que confirmou que era ele mesmo que trabalhava lá, que inclusive sabia que ele já tinha feito isso com outras pessoas, né? E aí começou a saga de processar ele, que também não foi muito fácil, teve todo um caminho, mas valeu a pena, porque agora ele está condenado a 15 anos de prisão. E no meio do caminho, teve essa pessoa... aí eu descobri, eu estava aqui em Florianópolis, descobri que ele estava morando em Joinville, que é a 300 quilômetros daqui. Descobri que ele estava no mesmo estado. E um pouco depois disso, tem uma prima minha que mora em Joinville, ela me manda a notícia de que ele foi preso em flagrante por estupro de vulnerável. 12 anos depois de ter feito isso com a minha filha, né? Eu sei que nesse caminho ele fez com outras pessoas. Por isso que eu estou divulgando tanto esse caso. Eu tenho uma foto com várias facetas dele, 2011, 2019, 2021, 2024, para que outras pessoas que vejam, que saibam, pô, ele fez isso comigo, denunciem também. Igual o Mangabeira aí que acabou tendo 30 denúncias, eu tenho certeza que se as pessoas tiverem coragem, ele vai ter muito mais denúncia do que isso. Porque várias pessoas me contaram coisas, desde ele ter falado coisas desagradáveis até ter feito algo que elas ficaram confusas, tipo passar a mão no seio dela, né? Como esse caso aí da Caroline. E vou te dizer uma coisa, Caroline, para você. Isso que esse médico fez com você se chama estupro de vulnerável. Por quê? Porque você tinha menos de 14, você tinha 12. Todo e qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos é estupro de vulnerável. Se eles... mas não tem penetração, passou a mão é estupro de vulnerável, pediu para ver seu corpo, claro, numa situação de exame ginecológico ele tem que ver, mas se você se sentiu constrangida, isso já é um indício. E mais, você tem cara de ser bem novinha,
Quantos anos você tem? Desculpa perguntar. 25. 25. Então, há 13 anos, era 2011, quando você tinha 12 anos, certo? Isso. Já existia essa lei. Então, você tem até os 38 anos para denunciar esse caso, que é a maioridade mais a prescrição, que é de 20 anos. Ou seja, até os seus 38 anos você pode fazer boletim de ocorrência sobre esse médico. E é bom que você faça, porque você pode impedir que outras pessoas passem por isso, ou pior. Porque ele fez com você, isso é um hábito dele. É igual o Teobaldo, é igual o Mangabeira, é um hábito dele. E aí as mulheres têm vergonha. Não é a gente que tem que ter vergonha, gente, é ele. Ele que fez a coisa errada. Isso se chama estupro de vulnerável. Você pode denunciar no CRM, você pode fazer BO, você pode ir na Defensoria Pública, mas basta um BO, boletim de ocorrência. Claro que aí vão perguntar se você quer representar. E aí, se você não quiser representar, aquilo só fica lá registrado. Então, se outra pessoa denunciar, vai falar assim, já tinha um BO dele aqui. Pode ser que ele tenha feito mesmo. Então, eu acho assim, a minha maior divulgação aqui é: denunciem esses casos. Por você, por nós, por todas as mulheres pelas quais eles vão seguir fazendo isso. Por exemplo, essa agente de saúde, quando eu falei com ela, ela falou sim, é ele, tanto pelo tempo que ele trabalhava aqui, no caso do Teobaldo, né? Quanto porque eu sei que ele já fez isso com outra criança. E eu falei, meu Deus, você tem que denunciar. Ela, não, porque a família não quer. Gente, quando a gente sabe de um caso de agressão à criança, especialmente funcionário público, né? A gente é obrigado, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a denunciar, a proteger as crianças. Todo brasileiro tem essa obrigação de proteger as crianças. Justamente para evitar que se faça de novo. Sua filha hoje está com quantos anos? 28. 28, né? Na época ela devia ter uns 12, né? Ela tinha 13. Ela tinha 13. Que absurdo, né, rapaz? Eu não entendo a cabeça desse povo, né? É uma cabeça doentia, né? Porque como é que vai, né, fazer uma coisa dessa com a criança, abusar de uma criança, da confiança de uma criança, na ausência de uma mãe, do pai? E uma pessoa que... Eu trocaria a palavra doentia por perverso. Criminoso. Também, né? Criminoso. E doentio dá a impressão de que você é doente, que você não consegue controlar alguma coisa. Não é o caso. Mesmo na psicopatologia, que é quando a gente vê assim, existem os transtornos depressivos e ansiosos, isso é uma doença, que você pode tomar um remédio e curar. Mas existe, o que não é uma doença, é a perversão. A pessoa é perversa, ela é mau caráter. Ela se aproveita de uma situação de poder, sabe? Para poder, né, abusar de mulheres, crianças, de qualquer pessoa mais frágil do que ela, né? Esse é o caso do Teobaldo, esse é o caso do Mangabeira, esse é o caso do médico que a Carolina se consultou, esse é o caso de vários, a Toné falou ali, eu só conto para o padre, esse é o caso de vários padres, pastores, pais de santos. Não tem religião, é o chefe da religião, né? Lembram do caso daquele João de Deus? Gente, usava da religião, né? Justamente para poder ter essa confiança e aliciar, abusar de várias mulheres e muitas até na frente dos pais, que ele mandava fechar os olhos, pastores, né? Usava fé. Está sendo muito frequente agora com os pastores, né? Atos libidinosos. Com pastores está sendo muito frequente. Pai de santo, esses novos xamãs, gratiluz, nova era, não tem diferença não, gente. Esquerda, direita, centro. Não tem cara, né, na verdade. Não pode confiar. Isso é muito importante. Por exemplo, o Barbosa falou, era meu amigo, frequentava a minha casa. Teve um caso agora de um cara que ele construiu a minha casa em Serra Grande, e eu só conheço ele pelo apelido. Eu não vou falar aqui o nome dele, porque como ele ainda não está, a gente pode falar quando a pessoa está condenada já, a gente pode falar. Quando ela é suspeita, a gente não pode, porque a gente incorre no crime de calúnia e difamação, né? Mas digamos, esse fulano, vamos botar o nome dele de, sei lá, Madeira, né? Esse Madeira construiu minha casa, era muito meu amigo, uma pessoa que eu confiava, se dizia celibatário, tinha esse discurso de luz, também de religioso, eles gostam muito, né? O Teobaldo faz muito esse discurso religioso também. E ele, bom, enfim, passaram-se anos, eu construí minha casa em 2011 também,
esse ano eu soube, ele estava lá em Serra Grande, eu divulguei, gente, o Madeira está em Serra Grande, olha, ele faz trabalhos legais, quem quiser. Aí uma amiga me mandou uma mensagem, amiga, ele assediou, as pessoas gostam de usar o termo assediou, mas quando é vulnerável o termo é estupro, não importa o que tenha feito. Ele assediou várias crianças, ele assediou várias mulheres, não divulga, ele não. E aí eu fui para um amigo, aí todas essas mulheres queriam o nome dele, porque ele só usa o apelido. Ele não fala o nome dele para ninguém, ele não deixa fotografar ele, eu não sei como é que eu nunca desconfiei que era um safado, sabe? Aí eu liguei para um amigo em comum, um cara muito correto mesmo. Não vou dizer que eu boto minha mão no fogo por ele, porque também botar a mão no fogo por... Bom, enfim, difícil, né? Mas uma pessoa que eu confio muito. E falei, olha, tá sabendo que esse cara tem diversas denúncias de agressão sexual, não sei o quê? O cara ficou, não tem, não é possível, como é que eu nunca soube? Ele é meu amigo. Então, assim, são os amigos. É o seu amigo, é o pai de família, é o padre que você se confessa, é o pai de santo que você vai pedir um passe, é o pastor que você, sei lá, não sei o que os pastores fazem, mas enfim, sabe? É o médico, é o professor, é o seu amigo, sim, é aquele cara que joga futebol com você e que faz um discurso lindo. Sabe? É importante saber disso, que as pessoas pensam, estuprador tem aquela cara de lobo mau, né? Tipo, você pensa, não tem não. Eles falam de Deus. E às vezes até, Cris, o próprio padrasto, né? Pega a enteada. Aqui teve um caso agora, ali no Jardim Primavera, né, Toné? Depois de investigado durante muito tempo, né? A pessoa foi julgada. Era um vizinho, e né? Vizinho que ele tinha a maior confiança, deixava a chave da casa, viajava, deixava a menina ficar na casa dele. Muito complicado, muito complexo. Agora, assim, ainda existe o processo? Existe o processo ainda? O seu caso? Sim. Sim, ó. Nesse Quantos anos depois, Cris, ainda tem correndo esse processo? Não, dela já teve julgamento, o caso dela. Ele já foi condenado. Ele está condenado. Foi condenado. Mas foram muitos anos depois. 15 anos depois. 15 anos de 15 anos 14, depois. Foi 2000. Mas assim, ela demorou 7 para me contar, né? Ela me contou em 2017, eu entrei em 2018, mas mesmo assim, foram 6 anos esse negócio correndo na justiça. De 2022, 2021 a 2023, toda semana eu ligava para alguém. Então era para a delegacia de Uruçuca, novamente agradecer o Fábio, querido, que me atendia toda semana. Oi, Fábio, tudo bem? Como é que você está, querido? Então, já chamaram fulana para depor, que é testemunha? Ainda não, o que falta? Não sei o que. Tá bom, querida, vou agilizar isso. Ligava para o fórum, oi, Rosa, que muita gente conhece por Rose. Tudo bom, querida? Como é que tá? Já andou aí? Olha, eu já devia ter voltado para a delegacia, por que não voltou? Toda semana eu ligava pressionando. Seja para a delegacia, seja para o fórum, seja para o negócio da carta precatória, porque tinha que mandar carta precatória, por exemplo, para mim e minha filha aqui em Florianópolis, para a gente depor aqui, para o médico lá em Joinville, para ele depor lá, para o meu ex-marido, que era testemunha lá em Foz do Iguaçu. Então eu ficava, aí eu ligava para Foz do Iguaçu, oi, querido, tudo bom? Tem uma carta precatória aí para intimar um cara, não sei o que, olha, por favor, o endereço dele é tal, ele está ciente, ele quer depor, é um caso muito sério, eu estou lutando há muitos anos. Não foi fácil, não, mas eu acho que valeu a pena, e vale a pena. Agora ele está condenado, Toné, a 15 anos de prisão por esse caso, mas você sabe, né, ele pode recorrer, então ele está recorrendo em segunda instância e vai recorrer em terceira instância. Em Santa Catarina, o caso que aconteceu em 2021, foi bem mais rápido. Ele foi julgado, ele chegou a ser preso, porque ele foi pego em flagrante, porque assim que a moça saiu do posto, ela denunciou e fez corpo de delito. Então ele foi pego em flagrante, ele ficou preso 8 meses, né? E acabou saindo porque ele alegou que era idoso, que tinha problema de saúde, aí deixaram recorrer em liberdade. Foi para a segunda instância lá aqui em Santa Catarina. Ele foi condenado novamente. Então, aqui em Santa Catarina, ele já está condenado em 2 instâncias a 12 anos e meio de prisão. Está recorrendo na terceira e última instância. Na Bahia, em Uruçuca, ele está condenado a 15 anos de prisão e está recorrendo em segunda instância. Agora... E por que eu estou divulgando esse caso? Porque ele não pode clinicar, o CRM tirou a carteira dele,
A medida cautelar de Joinville para ele recorrer em liberdade é para ele não clinicar. Se ele clinicar, se alguém souber que ele está clinicando, tem que avisar a gente, porque ele vai preso na hora. Ele descumpriu a medida cautelar, vai preso. E, fora isso, é uma proteção, né? Avisar, ele não pode, porque, olha, ele é tão maldoso, tão perverso, que esse caso de Santa Catarina, dessa professora, que ela não era criança, mas é vulnerável porque ela estava em depressão. Ele saiu da delegacia onde ele fez o depoimento a respeito do caso da minha filha. Ele falou, não fiz, eu sou um homem de Deus, mas que calúnia, que difamação. O discurso dele é tão horrível. É tipo, eu sou perseguido como foi Jesus. Ele se compara a Jesus, gente. Ele é um cara de pau, sem tamanho, sabe? Ele acabou de dar essa denúncia, ele se sentiu forte o suficiente de dar esse depoimento para chegar no posto de saúde e fazer isso com outra mulher. Se não foi no mesmo dia, foi na mesma semana. Eu sei porque eu estava bem acompanhando o caso, sabe? Uhum. E aí foi graças a esse caso dessa menina em Santa Catarina que eu encontrei parcerias para me ajudar, porque até então eu estava sozinha nisso, bem sozinha, fazendo isso tudo sozinha. E aí eu descobri esse grupo de Movimento Feminista pela Diversidade, que era de Joinville, que estava lá denunciando que não só ele tinha estuprado a menina, estava preso, como tinha pessoas que colocavam cartazes de apoio a ele. Ele era lá de um partido, né? Acho que era o Partido Conservador que chamava, pelo que eu sei. E aí as pessoas botavam, o médico, apoio ao médico Tenente Teobaldo. Então essas mulheres estavam fazendo passeatas contra isso e tal, e foi quando eu descobri elas, e eu descobri a advogada que deu a entrevista aí, né? Que pegou o meu caso e que também pegou o caso de Joinville. Ok. Cristina, agora quis o destino, né? Você vê como são as coisas, Toné. Que a Cristina fosse morar no mesmo estado que ele também foi morar, né? E que fez esse outro crime lá também. Quer dizer, uma coisa veio a se juntar com a outra para fortalecer, né, essa denúncia aí da Cristina. Então, assim, como eu acredito muito em Deus, eu acho que nada é por acaso, né? Agora eu tenho uma pergunta aqui, veja bem. Daqui a pouquinho a Úrsula vai entrar no papo também aqui, né, da Ela por Elas. A gente já vai no quadro aqui e a gente vai emendar esse papo aí. Assim, você disse que depois de 7 anos que sua filha lhe contou, veja bem, no caso de você, não sei se você logo na hora você acreditou, porque no caso aqui que Carolyn contou, foi logo imediatamente que ela participou, a mãe e a tia. Então como é que você vê? Ela passou 7, por vergonha talvez, de contar. Você acreditou logo no primeiro momento? Acreditei as 2 vezes, tanto quando ela falou que ele tinha chamado ela para dormir na casa dele, como ela me contou 7 anos depois do que aconteceu, né? É assim, quando uma mulher fala um negócio desse, que toda mulher tem um pouco de vergonha, não devia ter, porque ela que foi violentada, quem devia ter vergonha era o violentador, né? O agressor. Mas como a mulher tem um pouco de vergonha, quando ela fala um negócio desse, é muito raro ser mentira. Muito raro, porque quem vai se expor assim? Para que eu ia meter minha cara aqui, né, para falar de uma coisa horrível que a minha filha passou, se fosse mentira, né? Não faz sentido, assim. Eu trabalho com isso, né? Também eu sou psicóloga, eu trabalho com muitas mulheres que passaram por isso. Eu tenho essa experiência. Quando a mulher consegue falar, não tem como. Eu sinto assim, agora não culpo a mãe nem a tia da Carolina, entendeu? Eu sinto que é um mecanismo de defesa mesmo do inconsciente, que é a negação. E fala, não, isso não aconteceu com a minha filha, não, isso não pode ter acontecido com a minha filha, sabe? Na verdade, eles não querem acreditar que algo tão cruel que uma criança aconteceu. Pode ser até imaginação fértil demais, né? E no meu caso, ainda, minha tia era enfermeira, trabalhava diretamente com ele. Existia um grau de amizade. Você não está entendendo. Tanto que depois de acontecer o caso, eu encontrei com ele em alguns lugares, em alguns eventos de família. E minha própria mãe e minha tia falava, vai lá falar com fulano, vai lá abraçar fulano, vai lá abraçar o doutor. E aí eu ficava tipo assim, cheia de ódio, né? Mazia. Hoje eu vejo também a importância da internet. Carol, me desculpa aqui, eu tô rindo porque a situação, rindo da situação, né? Porque é algo que quando a família não quer acreditar. Pode acontecer. Não quer acreditar. Ainda mais por ser um médico
que naquela época médico ainda era algo muito mais respeitado, muito mais importante do que é hoje, que hoje as faculdades particulares né, facilitou um pouco a entrada no curso. Naquela época não, você conseguir formar médico, era motivo de orgulho, né? Você dizer que tinha um médico na família, um amigo médico, era um título. Então, como ele frequentava, ele trabalhava diretamente com minha tia na época, e minha mãe tinha muito apreço pela pessoa, ela não acreditou. E como não passou a ser... foi algo grave, mas não foi considerado gravíssimo, né? Poderia ter sido pior. Então acho que isso também meio que tirou da minha mãe aquela coisa assim, a dúvida. Vou deixar passar. Não foi algo assim que chegou aos finalmente, mas não chegou aos finalmente porque a minha tia, ela entrou na sala para poder acompanhar o restante. Agora, durante o período que eu estava sozinha, aconteceram essas situações. E isso me fez despertar uma coisa, Barbosa, é que qualquer situação que lhe deixa desconfortável, você já pode analisar que tem algo errado. O seu corpo sente os indícios. Quando você se sente desconfortável também, pode ser num ambiente como esse, e até em um círculo de amigos durante um assunto que você sente desconfortável, é porque realmente está acontecendo algo ali que está afetando você. E a internet, Barbosa, coisa que não era tão forte naquela época que hoje a gente vê o tamanho e a importância, né? Tem o lado ruim, os prós e contras, mas acredito que muito mais prós, para quem sabe utilizar, do que hoje a internet ela tem essa força de unir pessoas que passaram pela mesma coisa, às vezes com o mesmo responsável, como foi o caso dela, né, que encontrou outras vítimas, né, que passaram por essa situação. Então a internet ela fortalece esse círculo, né, e dá também confiança, como também às vezes tira, porque eu já vi muitos casos de pessoas que denunciam, que colocam a cara lá e que as pessoas ficam fazendo esses comentários. Mas será? Será que isso realmente aconteceu? Será que você não deu Quando ousadia, se trata de alguém ainda com assim, poder aquisitivo, poder financeiro, conhecido, isso ainda piora, né? Essa mulher quer dinheiro. Mas e quando é uma criança? A criança, ela quer dinheiro. Seu caso era uma criança, ela seduziu, né? Ela usou uma roupa que atraiu a ele. Então, assim, não existe desculpa, não existe roupa. E também tem casos de mulheres já maduras, que eu vejo julgar, ela poderia se defender, mas, gente, é uma situação muito complicada. Você se sente desconfortável, o seu psicológico quer agir, mas, ao mesmo tempo, você trava. Porque você fica, meu Deus, o que é que eu faço? E você fica fragilizada, né? Você fica fragilizada. E depois você de adulta, começa a se culpar também. Olha, já passou por isso de novo, Carol? Depois de adulta, já fui a algumas consultas em que, no tom da conversa, já senti um pouco de maldade, só que a gente, quando é adulto, a gente tem mais traquejo, né? A gente corta, né? Já se empodera. Quando a pessoa vê logo que você cortou, né? Já fica logo assim. Ô, Carol, e tem casos de quando a pessoa é tímida também, ainda bem faz umas brincadeirinhas que você saca que tem alguma coisa de errada, né? Umas piadinhas. É aquela questão que eu disse. Quando você sente aquele grau de desconforto, você vai sentir aquele grau de desconforto. E não é só em situações como essa. É em relacionamento, é em amizade. Quem não tem aquele amigo que, às vezes, quando começa a conversa ali, você começa a se sentir desconfortável. Tem aquele tipo de pessoa que, quando tá perante a outras, até quer diminuir, olhar, né? Quer diminuir, o olhar é tudo. Então, você sente. Então, eu digo, mulheres, qualquer situação de desconforto, denuncie, procure, bota a boca no mundo. Aquele ditado, quem tem boca vai a Roma, vai mesmo, e quem tem boca condena, e faz o criminoso pagar pelo que ele fez, porque uma pessoa dessa, ela não é doente, não. Ela é criminosa. E cumprimentar a doutora Úrsula, que já está aqui com a gente. Bom dia, Carol. Bom dia, Barbosa. Estamos dentro do quadro, Ela por Elas, viu, já? Glória, que bom, maravilha. Eu tive um pequeno atraso, mas foi um atraso profissional, que, enfim, justificável. Quero pegar aqui um gancho da fala de Carol e dizer o seguinte: foi a força da rede social que fez com que a Krishna chegassem até nós. O caso da filha da Krishna chegasse ao nosso conhecimento. O caso da moça de Joinville chegasse ao nosso conhecimento. Nós nos deparamos com julgamentos, como a Carol acabou de dizer, para Romilda, que foi a primeira vítima, né, que denunciou Antônio Mangabeira, um médico aqui no sul da Bahia, denunciado por estupro e importunação sexual. Inclusive, já foi indiciado pelo delegado Jansen, pela Delegacia da Mulher. Então, o que acontece?
Essa mulher, na época que ela colocou a boca no trombone, diversos foram os comentários. Mas essa mulher é preta? Essa mulher velha? Essa mulher gorda? Logo essa mulher, que nada, essa mulher tá atrás de dinheiro. Falaram absurdos da Romilda na época. E o pior, logo depois, o Teobaldo, que é o estuprador da filha da Krishna e da outra moça de Joinville, fez um boletim de ocorrência e um vídeo. Foi pra frente da Polícia Civil fazer um vídeo chamando todas as vítimas, as 30 vítimas de Antônio Mangabeira, de estelionatárias, vagabundas, ordinárias, mentirosas, que não mereciam nenhum tipo de credibilidade. Mas, menina, ele anarquizou. O vídeo tá aí disponível nas redes sociais, porque existe uma ação cautelar pedindo a remoção desse vídeo. Acredito em Deus e na justiça terrena, que logo, logo ele será retirado das redes sociais. Mas nesse vídeo, o Teobaldo esculhambou, anarquizou, literalmente acabou, maculou a imagem de todas as vítimas, não só da Romilda, como da Carla Alessandra, que no dia seguinte, quando viu a Romilda sendo atacada, colocou a boca no trombone, apesar do caso dela ser do ano passado, e todas as outras vítimas. Gente, eu tô falando de mães de família, eu estou falando de empresárias e advogadas, eu estou falando de pessoas que têm profissão, eu não tô falando de qualquer mulher, eu tô falando de psicólogas. No meio dessas 30 30 vítimas que denunciaram Antônio Mangabeira, tem para mais de 5 advogadas, né? Tem gerente geral de banco aqui da cidade. Então não é qualquer pessoa, mas Antônio Teobaldo, que é o estuprador da filha de Krishna, foi para as redes sociais fazer um vídeo acabando com todo mundo. E eu quero perguntar para você, Krishna, porque você é melhor do que ninguém pode dizer, se ele também fez esse jogo de tentativa de desqualificação da sua filha e da vítima de Joinville. Porque ao nosso conhecimento chegou que ele estava sendo vítima de uma perseguição política. Eu estou sendo perseguido, eu estou isso, eu estou aquilo. Eu quero saber de você o seguinte. Eu quero... Pronto, fale. Me diga, no caso de sua filha e da vítima de Joinville, também teve essa tentativa de desqualificação? Teve. Inclusive, ele chama elas de loucas, né? Quer dizer, ele causou um trauma que causou transtorno de estresse pós-traumático nas duas, que faz com que realmente ela tenha transtornos psiquiátricos, né? E aí depois chama ela de loucas, né? Diz que elas só querem dinheiro. É a mesma coisa. Fala que ele está sendo perseguido como Jesus foi, coitadinho. Jesus. Jesus. Outro dia vi um vídeo dele no YouTube, ele se comparando a Jesus, perseguido como Jesus, apedrejado como Jesus, só faltou dizer que ele foi crucificado como Jesus e vai ressuscitar o terceiro dia. Eu quero dizer ao doutor Teobaldo, que não é doutor coisa nenhuma, porque o CRM já caçou, não pode mais atender, não pode mais clinicar, que de Jesus o senhor não tem nenhum rastro. E vou dizer mais, você que me assiste, se porventura você sabe onde Teobaldo está atendendo, clinicando, manda um direct na minha rede social, @adv.ursulamatos, ou na rede social da doutora Ana Paula Nunes, que foi a advogada criminalista que entrevistamos aqui semana passada, que foi assistente do Ministério Público nos 2 casos, tanto do caso da filha da Krishna, quanto do caso da moça de Joinville. Porque nós vamos denunciar. Se ele estiver clinicando, se ele estiver medicando, se ele estiver atendendo, nós vamos repassar essa informação para o STJ, para o processo, para os 2 processos, e vamos passar para o CRM. Por quê? Porque o CRM já cassou, suspendeu a inscrição dele, o registro dele. Ele não pode mais atuar profissionalmente. E uma das condições para que ele continuasse em liberdade, porque ele chegou a ser preso, você já disse isso aqui? Que ele ficou preso? Pois é, uma das condições para que ele continuasse em liberdade é que ele não se aproximasse das vítimas, das testemunhas e não continuasse clinicando. Portanto, se Teobaldo está trabalhando onde quer que seja, um postinho de saúde esquecido lá no interior, entre em contato conosco, porque nós vamos informar o descumprimento das medidas a fim de que ele seja novamente encarcerado. Eu quero que você fale um pouquinho, você falou sobre a lei Joana Maranhão aqui? Falei. Falou? Falei, ótimo. Inclusive, para Caroline, para ela denunciar. Ótimo. Trouxe aqui esse incentivo para que ela denuncie esse médico, porque é provável que ele já tenha feito em outras pessoas. Falou, não foi tão grave. Caroline, foi gravíssimo. Tudo é grave?
Tudo é grave. Pode não ter sido tão grave no sentido de ter tido, não teve conjunção carnal, não teve, enfim, penetração, mas o que quer que seja que ele fez, que fugiu do protocolo ético, né? Uma mão que ele passou sem pedir autorização, no lugar inapropriado. Veja, nós estamos falando de um homem, o Teobaldo, que se identificava como psiquiatra sem ser. Sem ser. Né? Você já informou isso aqui. Porque a especialização dele não foi aceita pelo CRM. Não. Ele nunca foi psiquiatra, ele se identifica como se fosse, mas ele nunca foi. Deixa eu explicar por que foi tão grave o que aconteceu com a Carolina, embora não pareça. Ah, mas só passou a mão no meu peito. Passou a mão no peito de uma menina de 12 anos, tendo, sei lá, 40, sendo uma figura de poder. E o que acontece? O ato em si é uma coisa, o trauma que fica depois, o medo... É outra. O medo que você tem de encontrar um médico, o medo que você tem de ficar sozinha. Às vezes, muitas vezes, as vítimas, elas podem estar trancadas dentro de casa, que ela tem medo de ser invadida, foi uma invasão. Isso. É comparado ao trauma de guerra. Agora, os soldados, quando eles voltam da guerra, eles recebem todos os tratamentos, porque sabem o quanto esses traumas são pesados. Sim. As mulheres tentam relativizar, e assim, faz parte da nossa sociedade, do patriarcado, do machismo. Ah, não, a mulher ela tem que aguentar tudo, ela tem que ficar calada, ela tem que aceitar. Mas não, as consequências são gravíssimas. As consequências no relacionamentos futuros delas com homens, sabe? Então, não é que se cria. Não é a questão de o quanto e como você foi torturada. A questão é que você foi torturada. Claro, acabou. Violentada. Isso é grave. É. E outra, eu já sei que você, como mãe, corajosa, maravilhosa que você é, lutadora, se não fosse você, isso teria caído no esquecimento, porque provavelmente sua filha não teria tido força sozinha para levar isso adiante. Conta para Carolina e para todo mundo que nos assiste o que engloba atos de importunação sexual e que engloba estupro, porque às vezes as pessoas acham que é só penetração, né? Mas é muito mais do que isso. E eu sei que você, como psicóloga, estudiosa, porque na minha live que eu fiz com você, em outras entrevistas que você deu, eu vi você falando, eu quero que você fale aqui, porque a Carolina vai ouvir e os nossos telespectadores também. É um tema que eu estudo muito, porque eu recebo muitas pessoas que passaram por estupro de vulnerável. Então, não existe assédio com criança ou com vulnerável. Vulnerável, menor de 14 anos, uma pessoa drogada ou bêbada, uma pessoa dormindo, uma pessoa com os transtornos psiquiátricos, tudo isso são vulneráveis e agrava o crime, né? Por quê? Porque são pessoas que estão ali confiantes, são pessoas que estão ali fragilizadas, são pessoas que estão ali acreditando naquela pessoa, então o poder dela é maior e o susto que dá naquela pessoa, pelo inesperado daquela pessoa te agredir, é o trauma em si, né? Então, pronto, vendo o que é vulnerável, vamos ver agora o que é estupro de vulnerável, porque não existe assédio, não existe molestação nesses casos. A lei diz todo e qualquer ato libidinoso. O que é todo e qualquer ato libidinoso? Passar a mão no seio, mesmo que seja por cima da blusa. Isso. Pedir para a pessoa te mostrar o seio fora de um contexto, digamos que ela vá fazer um exame de mama, coisa que uma menina de 12 anos não precisa, tá? Né? A gente sabe. Pedir fotografia. Pedir vídeo, mandar fotografias suas, mandar vídeos, mostrar o seu corpo pessoalmente, falar sobre sexo com uma criança, assim, tipo, libidinosamente. Mostrar genitálias. Mostrar genitálias, pedir para ela mostrar dela, tocar ou não tocar. Ter relação sexual do lado da criança, mostrar filmes pornôs para a criança. Ah, aquele caso do padrasto que fica olhando pela janela, a criança toma banho. Estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável. Exatamente. Não está fazendo uma brincadeirinha. E eles têm essa mania, né? Ah, isso é uma brincadeirinha entre a gente. Não é brincadeirinha, não. Chama estupro de vulnerável. É exatamente. Crime. Denuncie. Proteja as outras crianças. Proteja a si mesmo. Denuncie. 180 para a mulher, 100 100 para a criança. E o poder da rede social, hein, Krishna? O caso de vocês aí em Joinville, em Uruçuca, chegou ao nosso conhecimento. A gente soube que quem estava protegendo um denunciado, um indiciado aqui, um outro médico, né? Porque existe um corporativismo muito grande nessa classe. A gente descobriu que quem estava protegendo
o Antônio Mangabeira era exatamente esse homem, com essa espécie aí, com esse currículo, né? 2 estupros de vulneráveis às costas. Aqui em Uruçuca, 15 anos de condenação, mais 100 mil por dano. E lá em Joinville, salvo engano, 12 anos e 5 meses, ou 13 anos e 5 meses, mais 25 mil de dano, não é isso? É isso. Pois é. Eu quero perguntar pra você, eu não sei se já te perguntaram, como tá tua filha hoje? Então, olha, hoje ela tá melhor. Não tá 100% não, porque ela vive à base de muitos remédios psiquiátricos, mas pelo menos agora os remédios estão certos, sabe? Porque remédio psiquiátrico não é igual remédio de diabetes, que você, tá com diabetes, esse remédio aqui resolve com certeza. Não, você tem que fazer toda uma combinação até você chegar num ponto. Assim, são remédios caros, é difícil pegar no SUS. No Rio de Janeiro, então, é um caos. Ela passa muita irritação tentando pegar os remédios. Mas, sim, foram muitos anos muito difíceis. Quando ela foi para o Rio, né, que foi o ano que ela fez... Não, ela fez 14 naquele mesmo ano, um pouco depois do ocorrido, também no Rio, mas ela estava de férias, ela comemorou os 14 dela, voltou, foi para o Rio, no ano que ela fazia 15, morar definitivamente. Ela passou por muitas crises de pânico, especialmente em lugar fechado, ele trancou ela, né? Então, sempre que ela ficar em lugar fechado, ela não entra em elevador, ela não entra em metrô. No Rio de Janeiro, o metrô é muito importante para a locomoção. Enfim, ela fez muita terapia, ela conseguiu acertar os remédios, ela trancou a faculdade diversas vezes porque ela não conseguia sair de casa de pânico, até que ela conseguiu, quando ela veio morar com a gente aqui em Florianópolis, a gente conseguiu um médico que ajustasse melhor os remédios dela, e também, assim, estava com a mãe e com a irmã, né, estava vendo que a irmã estava protegida, porque ela sempre teve muito medo de que isso acontecesse com a irmã. E ela começou a ficar melhor, ela fez a faculdade, ela fez mestrado, agora ela voltou a morar no Rio, ela faz doutorado em engenharia nuclear, ela cabeção, ela canta, né? Você ouviu ela cantando? Lindamente, uma voz maravilhosa. E uma vitória que é muito difícil nas pessoas agredidas sexualmente é que hoje em dia ela tem um companheiro que é muito querido, um cara manso, que não é violento, porque isso é muito difícil para as pessoas, depois que passam por isso, se relacionarem, sabe? E ela se relaciona com um cara que, nossa, eu como mãe fico muito tranquila e muito feliz, assim, por ela ter conseguido ter uma relação assim. Um presente, né? Deus compensou. Vai casar ano que vem. Mas compensou, de alguma maneira tem sido compensada. Também o fato de ser psicólogo, a mãe, né? Isso tem ajudou muito, né? Tenho certeza que você vai ajudar. Eu acho que a terapia que ela fez com a psicóloga dela, sabe? Porque porque a gente, psicólogos, não tem tanta influência com as pessoas que elas convivem, sabe? É muito diferente, porque a relação do psicólogo é uma relação numa sala fechada, né, ou online, por exemplo, em que você pode falar o que você quiser, que a pessoa não vai te julgar. Por exemplo, quando a minha filha falava para mim, quando ela, por exemplo, uma vez ela acordou no meio da noite, chorando, lembrando, ele me trancou, mãe, ele me trancou, ele me machucou, mãe. Se eu fosse uma psicóloga e estivesse ouvindo isso, eu ia continuar aqui, ia falar, fala mais, o que você sentiu, o que você está sentindo agora? Pô, na hora que eu vi ela fazer isso, não tem psicóloga certa, eu sou mãe, sabe? Acima de tudo a mãe. Filho de uma, sabe, tipo, eu vou matar esse desgraçado, eu vou perseguir ele no inferno. Eu vou lá no inferno falar pro diabo espetar ele, sabe? Mas eu digo assim, talvez a colocação do Barbosa tenha sido no sentido de dizer assim, você é uma mulher de força, de garra. É claro que todas nós temos as nossas deficiências, as nossas fragilidades, os nossos recalques. Mas como mãe, você foi essa figura de coragem, de força, sabe? De luta. Então, direto ou indiretamente, como mãe, não como profissional somente, mas você teve a capacidade de inspirar a sua filha. E isso pode ter certeza absoluta que tem um peso absurdo, principalmente porque... juntando, né, aquilo que a gente ouviu da Ana Paula semana passada,
a gente viu, assim, que muitos relatos das vítimas, né? No caso da sua filha, a outra de Joinville, na medida em que eles são paulatinos e gradativos, porque, veja só, uma vítima de importunação sexual, de estupro, não necessariamente vai virar aqui para alguém, para um padre, para um pastor, para um psicólogo, para o delegado, para contar tudo de vez. Às vezes a gente coloca alguns detalhes na caixinha, numa gaveta esquecida, fechada, que a gente não quer abrir. E na medida em que a gente vai abrindo isso, né, no decorrer de uma instrução probatória, de um processo, a outra parte está lá tentando desqualificar. Olha lá, essa informação não tinha passado antes. E agora está aqui, acrescentando coisas. Não, não é bem assim, não é bem acrescentar. Não está inventando, não está criando, não está fantasiando. Eu fui vítima de importunação sexual quando menor, e eu sei do que eu estou falando. Primeiro que eu não contei para ninguém. Meu pai faleceu dia 27 de dezembro, eu já disse isso aqui. Eu não tive coragem de contar meu pai até o último dia de vida dele. Segundo, que eu, quando casei, não contei nem pro meu marido. Mas eu tive sérios problemas para me relacionar com ele, né? Exatamente por causa dos bloqueios da minha tenridade. Na época eu devia ter uns 6, 7 anos, e olha que minha mãe era super neurótica. Não me deixava ir pra casa de ninguém, fazer trabalho com ninguém, sentar no colo de ninguém, enfim. E aconteceu dentro da minha casa. Você tá entendendo? E outra, além de não contar pro meu pai, além de não contar pro meu então marido, enquanto eu permaneci casada, quando eu comecei a contar pra minha mãe, porque eu digo, não, eu tenho que contar pra alguém, né? Quando eu vi que minha mãe ia entrar em choque, Krishna, eu parei ali. Porque minha mãe foi vítima de violência, de estupro. Foi vítima de violência sexual na infância. E eu sabia que ela era extremamente neurótica, como chamam, comigo, exatamente para que eu não me tornasse vítima disso. E na medida em que eu comecei a compartilhar com minha mãe o que aconteceu, que aos olhos dos outros, assim como da Carolina falou agora há pouco, pode ter parecido não tão grave assim, quando eu vi que ela ia dar um tilt, eu digo, peraí, eu vou voltar atrás, deixo isso aqui na minha caixinha. E agora, fazendo análise, depois de velha, depois de grande, é que eu comecei a abordar com um psicanalista a situação. E encontrei esse problema como a raiz de muitos problemas que eu enfrento hoje na vida adulta, né? Por incrível que pareça. Então, é importante que se diga que a sua figura materna se constitui força para essa filha. Né? Se constitui coragem. E é importante para você que está me ouvindo. Agora é o quê do ela por elas. Porque a gente precisa trazer a realidade do caso jurídico da Krishna, da filha da Krishna, da outra vítima de Joinville. Mas a gente precisa alertar você, assim como a Carol já fez. Olha, denuncie. O primeiro passo para você romper um ciclo de violência é quebrar o silêncio. E a Lei Joana Maranhão, que foi sancionada pela Dilma Rousseff em 2012, é um divisor 2009, de águas. Né, Úrsula? 2009, né? A aprovação foi em 2012. Ela foi apresentada em 2009, né? Mas a aprovação foi de 2012. Sancionada em 2012. A Lei 12.650 de 2012, da Lei Joana Maranhão. De qualquer jeito é bom deixar claro que ela vale a partir de 2009. Sim, então, vale. Qualquer criança menor de 14 anos que a partir de 2009 tenha sofrido qualquer ato libidinoso, ela tem até os seus 38 anos. Né, isso. O prazo prescricional só começa a correr quando você completa 18 anos. Ah, mas aconteceu quando eu tinha 7, aconteceu quando eu tinha 5, quando eu tinha 8, 12, 14, 11. Veja, você completou 18 anos, aí sim o prazo prescricional vai começar a correr. O que eu falo sobre 20 isso. anos depois, ou seja, você tem até 38 anos de idade. Porque a filha dela tinha 13 anos na época, então ela, quando foi 7 anos, ela revelou a mãe. Aí então ela já tinha o quê? 20 anos. Aí o processo é o mesmo, doutora? Isso que eu quero saber. Sim. Não prescreve, não tem nada a ver. Não. A Joana Maranhão... Agora sim, mas o processo é baseado em quando ela era vulnerável, ela era de menor. Sim, claro. Leve em consideração todas as nuances de quando aconteceu. A idade, o tempo, as condições, o local. Quer dizer... Olha aí, Carol pode dar queixa ainda, né? Pode. Não, tem 38 anos ou tem menos? Tem 25. Então, já ainda está dentro do prazo prescricional, Carol. Revela aí. Bacana. Revela aí quem foi o médico. Eu achei bacana essa questão dessa lei. Aproveita. Eu mesmo não tinha conhecimento disso, de que existia essa lei. E ainda mais, Toné, eu não tinha noção
que o que aconteceu comigo se caracterizava Estupro. também um estupro, entendeu? Então, é muito importante essa lei estar sendo divulgada, porque eu acredito que tem muitas mulheres que já passaram pelo mesmo que eu passei. Mas você podia e que não caracterizava, né? Na cabeça delas. Acreditam que não caracteriza. Porque Não fala precisa ser o fato minha consumado, né? Não precisa quando fala de consumar. estupro, todo mundo pensa assim, no fato consumado, na penetração. Exatamente. Não Só que teve, então não é estupro, não é bem assim. A gente observa mas uma que isso é criança o de- pontapé. uma criança de 12 anos, é o pontapé né, para acontecer, né? Ali o vai... fato da Com intenção certeza, já é grave. Toné. A intenção se já é eu grave. continuasse tendo consultas, se fosse uma situação de consultas semanais ou com mais frequência, ele ele teria. poderia caracterizar Teria. o abuso. Não, ele teria ido adiante. Ele ia Quem consumar. caracterizou o abuso já foi abuso. Ele poderia ter ido adiante. Isso. No caso da filha da Krishna, eu não sei se ela falou aqui, ela chegou a falar? Falou, ela narrou como aconteceu, né? E o fato até de Ela sangrar, não tinha né? menstruado. Não, chegou a sangrar, quer dizer, o toque do cara... Porque houve um toque, um toque profundo, um toque interno. É o que a gente chama de desvirginar, né? Desvirginou no dedo, no aqui dedo. entre nós. Eu vou falar de uma forma rasgada para você entender que não precisa só de penetração. Ah, mas houve penetração. Se não houve... Não é bem assim, não. Olha, pra Qualquer ato libidinoso com menor de idade é estupro. Pra mim, no meu ponto de vista, só o ato de desejar uma criança dessa já é um ato libidinoso. Condenável, né? Libidinoso Ainda mais completamente. tocar. Então você que me escuta, se na sua tenra idade você passou por isso, a partir dos 18 anos é que o prazo prescricional começa a correr. Então você tem até os 38 anos de idade para poder denunciar. Não passou da hora. Você não perdeu o time. Graças a Deus, depois que o caso da Joana Maranhão... Quem é a Joana Maranhão? A Joana Maranhão é uma nadadora inclusive da seleção, né? Que nos trouxe aí muitas alegrias. E ela foi molestada, estuprada por um treinador, quando ela era menor de idade. Só que o caso só veio à tona depois que ela já tinha completado a maioridade. Então, É esse caso que eu falo da filha de Krishna. na época da Joana... Todo mundo ficou muito indignado, mas não pode fazer muita coisa. Porque na época não tinha porque lei. não tinha uma lei que pudesse abarcar. E aí foi nesse momento que os legisladores disseram, peraí, a gente precisa proteger essas crianças Agora, que não tiveram voz. Aproveitando sua presença aqui, né? Que o tempo está indo embora já, para aproveitar a presença da Krishna. Da Krishna. Ai, que alegria tê-la aqui, Krishna. Quanto mais você falar, melhor. Houve uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal com relação à lei do feminicídio, né? Sim. Que agora já, uma vez condenado, o indivíduo tem que ser preso imediatamente, né? Sim, em Como tribunal é que é de isso aí? júri. Eu queria que você explicasse, né? Isso. Uma vez condenado no tribunal de júri, não vai mais recorrer em liberdade. Vai ser mesmo preso. que recorra à segunda instância. Sim, ele terceira. pode continuar apresentando Agora, um milhão de... Esse caso vale para estupro também? Vale. Não, bom, Não veja vale, só. infelizmente. Para não estupro, vale. não. Não vale, não? É uma para pena, decisões Não, em senão tribunal ele de estaria júri. preso. Agora eu não entendo, né? Já que o Supremo Tribunal gosta de fazer esse tipo de jurisprudência, né? Poderia abranger logo todos esses casos, né? Poderia. Eu acho que crime é crime. Todo mundo que cometeu um crime, mesmo sendo recorrendo ou não, Sim. entrando em julgado, Sim. ele tem que ser preso, na Mas minha nós opinião. estamos caminhando, porque até outro dia, até quem era condenado no tribunal de júri, para o escárnio da sociedade, da própria jurisprudência e do judiciário, poderia sair pela porta da frente. Então, a partir de agora, não. A decisão, o veredito do tribunal, ele é, assim, suficiente para encarcerar o camarada a partir daquele momento. E quanto ao feminicídio, a gente tem uma informação a trazer aqui de última hora, porque nosso tempo hoje é curto. Aumentou para até 40 anos, é verdade. né? A condenação daquele que comete o feminicídio. Então, por que o legislador resolveu, vamos dizer Endurecer assim, a regra. endurecer? Porque nós somos o 5º país no mundo que mais mata mulheres. Se as políticas públicas desse país, a nível municipal, estadual e federal, não se intensificarem sobre esse tema, se as legislações não endurecerem as penalidades, vamos continuar sendo mortas diuturnamente, de forma banalizada. Então, por esse motivo, a Câmara, o Congresso, o Senado, todo mundo se reuniu e disse assim, bonitinho que
que a gente aumente a pena. Era o que a gente queria, amigo? Não, a gente queria que existisse um mundo sem feminicídio, né, Toné? Com certeza. Essa é a verdade. Mas, infelizmente, a nossa realidade é nua e crua. Todos os dias, enquanto nós estamos aqui conversando, mulheres estão sendo estupradas, violentadas, vilipendiadas e mortas. Então, pra você que me assiste, ó, eu digo isso aqui todo dia, parece mantra. Não ignore os sinais. O xingamento de hoje é o empurrão de amanhã, que é o tiro de depois de amanhã, que é a facada, que é o feminicídio. Mas eu acho que agora, então, viu? Abre o olho. E não ficar calada. Não fica calada, denuncia. Eu acho que o que falta no Brasil é isso, é punição. Exatamente. Agora, como vai aumentar a pena? Outra coisa também, não vai ter regime de progressão de pena para esses casos. Sim, por exemplo, no caso desse Teobaldo, ele foi condenado, ele está em regime fechado? Eu queria saber. Não, Teobaldo ficou preso por um tempo lá em Joinville, salvo engano. Quanto tempo? Um ano e quanto? Ele foi pego em flagrante, 8 meses. Isso porque ele foi pego em flagrante, porque ela saiu e aí ele, né? Mas ele tá solto. Tá solto, tá solto, recorrendo em liberdade. É isso que Barbosa acabou de dizer. Com a carteira dele caçada. O CRM dele, ele não é mais médico, ele não é doutor. Ele não pode clinicar. Se ele estiver clinicando, volta a dizer, me manda um direct no @adv.sulamatos ou nas redes sociais da TVI. Porque nós vamos atrás, nós vamos comprovar, porque essa é uma das condições para ele continuar solto. Que ele não continue medicando, atendendo, clinicando. Se ele tá fazendo isso, ele tá descumprindo a ordem judicial, tem que voltar para o encarceramento. Agora, lá em Joinville está em segunda instância. A segunda instância confirmou a decisão de primeira instância, ou seja, condenado por estupro na primeira e segunda instância. Aí ele entrou com recurso pro STJ, que não vai dar em nada, mas está procrastinando para tentar continuar solto. Ganhando tempo. Ganhando tempo. Aqui em Uruçuca, a condenação dele foi 15 anos de prisão, 100 mil por dano. Primeira instância, ele recorreu. Não vai modificar em nada. Com fé em Jesus Cristo não vai, porque as provas são fartas. E outra coisa que me trouxe muita indignação, e eu quero direcionar o meu assunto agora e a minha fala para você. Agente de saúde, agente comunitário, técnico de enfermagem, enfermeiro. Você está dentro de um posto de saúde, dentro de um hospital, de uma clínica. Você está sabendo que o camarada está estuprando crianças vulneráveis. Você sabe do histórico do cara. Porque quando a filha da Krishna foi estuprada, a própria agente do posto, eu não sei se ela falou aqui, falou pra ela, olha doutora, não é a primeira vez não, ele faz isso direto com outras pessoas, tem outras mães, tem outras crianças. Lá em Joinville, tinha 35 denúncias contra esse cara. Quer dizer, se a responsável pelo posto lá de Serra Grande, se a técnica de enfermagem, se a agente comunitária, agente do posto de saúde, tivesse denunciado esse cara pras autoridades, provavelmente a filha da Krishna não teria sido vítima de Teobaldo. Provavelmente a de Joinville não teria sido vítima de Teobaldo. Por quê? Porque medidas judiciais e extrajudiciais, boletins de ocorrência já teriam sido feitas e alguma providência teria sido tomada para afastar esse cara da medicina, dos atendimentos, do posto de saúde de lá de Serra Grande. Porque o que ele cometeu com a moça de Joinville foi posterior ao que ele cometeu com a filha da Krishna. E lá em Joinville ele tem 35 registros nas costas dele. Quer dizer, poxa vida, você que faz parte desse dia a dia do posto de saúde, que sabe que o médico faz isso e não faz nada, você está sendo negligente, você está sendo omisso, você está compactuando com o crime. E sabia que, se comprovado nos autos de um processo judicial, você também pode ser incriminado? Então chega disso, gente, de ficar passando pano para médico. Ah, porque ele é doutor, porque ele anda de jaleco, porque ele é importante, porque ele é influente. Influente coisa nenhuma. Ele é influente, mas tinha que andar na linha. Não andou na linha não? Cadeia. Não andou na linha não? Boletim de ocorrência. E outra coisa, nem todo boletim de ocorrência vai resultar no inquérito policial. Então às vezes você deixa de fazer o BO com medo de ter um processo criminal, de uma investigação. Não. Faz o BO. Mas peraí, tem também a demora muito também de ter resultado. Faz o BO pelo simples fato de deixar registrado contra aquele agressor, contra aquele estuprador, o fato que aconteceu com você. Tem a demora. Concordo com você, tem a demora. Mas assim, nada pode ser impeditivo para que a vítima rompa o silêncio e faça alguma coisa. Não somente por ela,
Mas nós somos mães de meninos e meninas. Estupradores, pedófilos não escolhem sexo, escolhem idade de criança. Se não for por você, minha amiga, que seja pelos seus filhos, que seja pelas filhas dos vizinhos, que sejam pelas outras mulheres, que porventura deixarão de ser vítimas na medida em que saberão que você denunciou aquele camarada. Então, Carol, fica aqui meu pedido para que você se encoraje como vítima. Sabe? Se empodere, não do que a mídia fala sobre empoderamento, mas sobre o nível de conscientização por você, porque você teve a sua ingenuidade ferida, né? A sua confiança rompida, dilacerada, e você teve a sua infância maculada por um canalha desse. Então, por você mesmo, pelos filhos que você há de ter, não sei se você é mãe ainda, que você há de ter, e pelas outras mulheres que, através da sua voz, deixarão de ser possíveis vítimas desse camarada. Porque você não foi a primeira e provavelmente não foi a última contra a qual ele aprontou. Então, a nossa voz é muito importante, muitíssimo importante. Infelizmente, precisamos encorajar mulheres a romper tabu. Precisamos romper tabu. O caso da filha da Krishna só chegou ao nosso conhecimento porque essa mulher foi uma mãe de coragem, que levou adiante a denúncia e através das redes sociais fez chegar ao nosso conhecimento toda essa situação. Até porque o Teobaldo, como eu disse aqui, estava saindo em defesa do Mangabeira, né? E eu não sei se chegou a ser comentado, mas eu quero dizer... Candidato a vereador. Vocês falaram sobre isso aqui? Candidata a vereador pelo Partido da Mulher. Partido da Mulher, PMB, Partido da Mulher do Brasil. Aqui falando como Mulheres candidato. do Brasil. Ele esteve aqui falando como candidato, inclusive criticou as mulheres, não foi, Toné? Aí Toné questionou ele aqui, Como é que você está criticando mulher pelo Partido das Mulheres? É, no mínimo, uma contradição. Esse camarada, Barbosa, ele odeia mulheres, ele é um recalcado, ele é um criminoso, ele não é doente, fique bem claro aqui. Tarado. Ele é um tarado, safado, estuprador. Fica claro aqui, eu quero, dá o foco aqui. Ele não é doente, porque doente rasga dinheiro. Eu nunca vi Teobaldo rasgando dinheiro. Entendeu? Ele não é doente. Pra na hora que começar, que transitar em julgado, que neguinho botar os gema nele pra ele ser encarcerado, nego querer que ele vá pra hospital psiquiátrico porque ele é doente. Ele não é doente, não. Ele é tarado, ele é estuprador. E agora ele se utiliza de Jesus, da mensagem de Deus, pátria e família, pra se esconder atrás de uma máscara que, graças a Deus, a justiça terrena e a justiça divina já cuidou de arrancar. Então, que seja assim com o Teobaldo, que seja logo, já está sendo com o Mangabeira, e eu espero que o processo de Mangabeira tenha um deslinde, um desfecho, como a sociedade civil espera que tenha, porque apesar desse CPF importante, apesar desse imposto de renda de mais de 400 milhões, ele foi e é um criminoso e, portanto, ele precisa ser enquadrado nos rigores da lei, para que a gente não fique com cara de tacho, nadando e morrendo na praia, porque ele é influente. Não, ele tem que ser enquadrado. E eu espero que o judiciário enquadre Mangabeira como já enquadrou Teobaldo e todos os outros médicos que se utilizam da profissão, do cargo de confiança, do momento de vulnerabilidade. Porque aqui entre nós, Toné, fora cirurgião plástico que a gente vai para consertar alguma coisa, a gente só procura médico porque tá passando por um problema. Um problema de saúde. Tem até um aspecto de mulheres até que preferem ginecologista mulheres. Pois é, engraçado, mas eu sempre preferi homens. Nunca tive problemas. Só prefiro mulheres. Eu prefiro homens. Vou fazer aqui uma ressalva à minha fala. Eu disse aqui, fora cirurgião plástico. Às vezes a mulher vai atrás de um cirurgião plástico para reparar algum problema que teve, alguma ferida, alguma cirurgia mal feita, alguma agressão que deixou prejuízos físicos. Então até mesmo os cirurgiões plásticos, andem na linha. Andem na linha. Não andou na linha? Denuncia, faz o boletim de ocorrência, procura o Ministério Público, faz uma denúncia no CRM, no CREMEB, faz uma denúncia. Não vai dar em nada. Aqui o meu aviso pro CREMEB para finalizar minha fala. Vocês disseram que abriram uma sindicância contra a Mangabeira. Até hoje não enviaram na delegacia aqui de Itabuna, nem mesmo para conversar com o Dr. Jansen, nenhum responsável pelo CRM. Pelo conselho de classe. Nenhum! Como é que vocês abriram sindicância? Se nem o delegado do caso, vocês vieram entrevistar, conversar, bater um papo pra procurar saber da situação.
Ó, a gente tá de olho em vocês, hein? Chega de hipocrisia. Ele demora muito, né? O corporativismo, Pois é, mas aí outras vítimas vão sendo feitas, e dos médicos, principalmente dos médicos. É muito forte. Posso falar? Tá baixo o seu, não dá pra ouvir o que você Eu fala. entrevistei aqui, acho que foi na sua época, cara. Entrevistou aqui o presidente do Conselho Regional de... E tomou Eu tempão lembro, pra tomar uma providência. Salvo engano, esse dito cujo ele usava até o CRM de um médico já havia falecido, né? Uma situação muito complicada. E teve também, que eu me lembrei aqui, o caso de um médico que fazia, né? Procedimento de fertilização in vitro, que ele colocava o próprio sêmen nas mulheres e abusava. Famoso, né? Médico Adamaci, lá de São Paulo, tá preso. Uai, envolveu muita gente com muito dinheiro, amiga. Eu queria trazer uma informação aqui. Fale, querida. Isso, né? Porque, assim, hoje em dia, toda mulher tem direito de ser acompanhada na sala do médico, né? Boa. Então, assim, se você não tem uma acompanhante, você tem o direito de chamar uma enfermeira. Aqui no Sul, a galera não tá pode bem ficar sozinha com o Não médico. fica sozinha dentro da sala desses médicos tarados, não, hein? Primeiro, você tem o direito de levar câmera, acompanhante. Né? Não tem câmera. Não tem câmera dentro da sala. Não tem. Realmente é proibido, né? Olha, e tem... Você tem direito a chamar a enfermeira que estiver lá. Acompanhar a consulta. Excelente informação. Inclusive, é uma informação advinda de uma lei, tá? Inclusive, toda mulher tem direito de um acompanhante. Uma fonte, né, que não quis se identificar, né, mas nos procurou aqui para dizer que tem um caso também que ela não quer denunciar, está com medo, mas de uma pessoa que faz exames, não é nem médico de... Patologista? Não é patologista, ele faz exames clínicos, né, com aparelhos, né? E radiologista? E abusou dela também, então assim... Tá virando um negócio sério isso aqui, A verdade, Barbosa, dá César o que é de César. Só aqui em Itabuna... Olha, Toné, bota Toné aí na tela. Quero que apareça a cara da Toné e do Barbosa. Pronto, quero. Bota aí. Vou passar só... Tá aqui no ar. Krishna, fica aí, Krishna. A de Barbosa tá no ar. A de Toné vai aparecer. Produção, bota a de Toné na tela aí. Nós três. Eu vou falar uma coisa que, pela cara deles, eu quero saber se eles concordam ou não comigo. Vê se é possível. Aqui em Itabuna, a sociedade toda sabe de casos de médicos que assediam pacientes durante consultas, durante exames transvaginal, ultrassonografia, assédios de toda ordem. Não é de agora. Não é de agora. Não estou falando desses médicos aí que a gente tocou o nome aqui agora, não. De Antônio Teobaldo, nem de Antônio Mangabeira, não. Eu estou falando de outros casos reiteradamente conhecidos. Agora bota a cara aí de Toné e de Barbosa para ver se eu estou falando alguma mentira. Eu quero que eles falem. Então, se é mentira. Nós já recebemos aqui denúncias sobre isso, só que, infelizmente, se essas pessoas não compareceram à delegacia, nós não podemos aqui... Mas são famosos, não são? Nos bastidores, no disse-me-disse da cidade não são famosos? Não, fulano de tal me assediou, fez isso e aquilo. Em várias áreas. Já nos procuraram várias áreas. Mulheres já nos procuraram aqui, só que a gente não pode fazer o papel de polícia. Sim, claro que não. Pra gente divulgar aqui, primeiro elas têm que dar queixa. Denunciar. Mas não é uma realidade. É uma realidade. Infelizmente é. Então o que a gente precisa nesse momento é encorajar todas vocês. Gente, nem que até o meu último dia de vida, o meu diálogo seja esse, o meu discurso seja esse, mas se sinta encorajado. Olha, todas as vítimas que me procuraram para acompanhar lá no caso de Mangabeira, eu não cobrei R$1. Eu não cobrei nem a minha gasolina. Porque eu acredito que a minha profissão tenha uma função social. Não condeno as profissionais que cobram. Não condeno as advogadas que colocam custos para isso. Pra acompanhamento em delegacia nesses casos. Para registrar boletim de ocorrência. Para colher depoimento. Nenhuma das vítimas, e olha que eu levei várias, eu cobrei nem a minha gasolina. Portanto, se o seu problema é dizer assim, eu não tenho advogada, eu não tenho dinheiro, deixou de ter.
Faço até por videoconferência. Aí, tá vendo? Então, manda um direct lá no @adv.ursulamatos. O que você não pode fazer é procurar desculpa para ficar em silêncio. Ok. Olha, eu quero agradecer a presença da Krishna, psicóloga, mãe de uma das vítimas aí do caso de Antônio Teobaldo. Muito obrigado pela sua participação aí direto. Você está em Santa Catarina, não é isso? Tô. Ok, muito obrigado. Obrigada, Krishna. Parece que vai chover bastante hoje aí, né? Obrigada, Bom dia obrigada. pra você. Tomara pra levar a fumaça tóxica embora, que tá fogo. Tá? É isso eu aí. queria fazer aqui só uma última fala. Eu não sei se dá para colocar todas as mulheres na tela. Dá para botar. Coloca aí, Silas, todas as mulheres. Já passou aqui as fotos de Teobaldo, de como ele era e como ele ficou? Não passou. Não. Cadê a produtora para colocar? Já passei para você. Bota aí, Silas. Vamos botar logo as mulheres aí. É importante porque ele mudou muito, né? De 2011 ele tinha uma cara bem Coloca aí, diferente. Silas, a foto de Teobaldo, como ele era antes, como ele ficou. Mas porque ele tem muita teve gente aqui que não vai alguns reconhecer 2 ele meses hoje. atrás. Ele teve aqui não tem 2 meses, não. Sim, mas é porque em Joinville ele era gordinho, ele era cheinho. Não, aqui também ele era diferente. Não, né? essa foto de 2011 é da Bahia. Essa foto de 2011 é da Bahia, justamente. Foi nessa época que eu o conheci, porque eu estava com problemas, né? Inclusive... Você lembra dele fumando, Barbosa? Não, na minha casa ele nunca chegou fumando, não. Agora, não me surpreenderia, né, se isso aconteceu, mas eu nunca vi, não. Mas se sua filha falou, é verdade, né? Ela Sim, não teria eu lembro dele fumando também. Inclusive, eu tinha um print de conversa com ele, que ele falou que parou de fumar, mas o judiciário perdeu esse print. Certo. Mas sua filha não ia se enganar e ele, né, estava no posto de saúde, na oportunidade. Não, era ele, ainda mais a agente de saúde viu quando eu fui falar com ele. Você tá maluco? Levar minha filha? Eu mesma levo. Ela viu. Então tem muitas provas que era ele mesmo, sabe? Aham. E foi nessa oportunidade que a agente de saúde disse que ele já tinha feito com outras crianças, com outras pessoas, quer dizer, mas não tinha denunciado. Você tá entendendo? Não tinha, e eu ainda fiquei conversando com ela, você tem que denunciar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu não vou fazer isso, Krishna. Enfim, eu fiquei bem chateada com ela. Coloca aí, Silas, por favor. Vá, dê o seu recado, que no final o Silas vai colocar a foto dele. A gente vai botar as imagens aí, já. Olha aqui, é uma frase com 3 sentenças. Eu vou falar uma sentença por uma sentença para vocês repetirem. Eu falo, vocês repetem. E as mulheres que estão nos assistindo, por favor, repetem também. E se a gente conseguir, depois a gente faz as sentenças juntos. Mentira do ar, então, deixa só as mulheres. A culpa não era minha. A culpa não era minha. Nem onde estava. Nem onde eu estava. Nem o que eu vestia. Nem o que eu vestia. A culpa não era minha. A culpa não era minha. Nem onde estava. Nem onde eu estava. Nem o que eu vestia. Nem o que eu vestia. Nem o que eu vestia. A gente consegue juntas? A culpa não era minha. Nem onde estava. Nem onde eu estava. Nem o que eu vestia. A culpa não era minha. Nem onde eu estava. Nem onde eu estava. Nem o que eu vestia. Exato. A culpa é sempre do agressor. A vergonha é sempre do agressor. Obrigada, gente. Que forte. Que forte, Krishna. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Aí, a participação de Krishna. Vamos ver se a gente mostra as fotos aí do Dr. Teobaldo. As fotos dele. Essas fotos aí de 2011, 2019 e 2024. Você que reconhece uma dessas fotos. Em 2024 ele tá com a camisa amarela ali, né? Exato. Se ele foi esse médico que te atendeu, se com você ele também fez isso, procure as autoridades policiais, denuncie. Faça um boletim de ocorrência para que as investigações sejam iniciadas e que a justiça terrena e a justiça divina sejam feitas e você não seja mais uma estatística esquecida aí pelo mundo. Denuncie por você e por outras mulheres, a fim de evitar com que outras crianças e outras mulheres em estado de vulnerabilidade também se tornem vítimas desse profissional, né, desse ex-médico. É isso. Ok, muito obrigado, Krishna. Boa tarde para você aí. Hein? Ok, um abraço. Muito obrigado. Úrsula, muito obrigado por ter vindo. Úrsula se emocionou aqui, né? Nossa. Queria até aproveitar. Despertou gatilhos em mim. Imagino.
Mandar um abraço aí pro Adriano, pro Marquinhos, né? O pessoal aí que tá assistindo a gente no Benjamin de Andrade, o Júlio. Olha, gente, a questão As sequelas são terríveis. Rapaz. Faça o nosso papel, né, Úrsula? Senta aqui, vista uma saia, faça o papel nosso de mulher, pra você ver. Se é fácil, não é fácil. Eu já era pra ter terminado. Eu passei muito tempo, minha infância toda, acreditando que a culpa era minha. Acreditando que o problema era a minha roupa. Que o problema era meu cabelo, porque eu era loirinha, porque eu era... Eu passei muito tempo acreditando que o problema era o local onde eu tava. Então, essas falas de Krishna, elas precisam ser repetidas por você todos os dias. A culpa nunca foi sua, não foi da sua roupa. A culpa não foi do lugar onde você tava. A culpa não era de sua aparência, a culpa não era sua. Então rompa o silêncio, faça o que eu, quando criança, não podia ter feito, faça. Mas que hoje, como mulher, ainda você tem tem tempo, feito né? muito, né? Lutado por outras vítimas. Ajudando, né? Com certeza. Inclusive, se não fosse Úrsula aí, né, esse caso Magabeira não tinha ido tão adiante como foi, né? Então, parabéns, Úrsula, por você, pelo menos, ter dado a volta por cima psicologicamente falando, né? E hoje você está tão forte que você consegue ajudar outras mulheres. Isso é muito bacana, viu? Obrigada, é isso aí. Obrigada. Na próxima semana tem mais Ela por Elas. Um abraço, Úrsula. Amém. Obrigada, querida. Você é uma flor, você é um amor de pessoa. Muito obrigada. Obrigado a você, Úrsula. Bom, e fica aí a dica para Carol também, tomar coragem aí, né, Carol? Com certeza. É isso aí. Olha, gente, mudando de assunto aqui, né? A questão do banco virou moda, né? Tivemos ontem 2 situações com bancos, né? Não é cadeira, foi banco, aqueles bancos de ferro, né? Altinhos. Um abraço, Úrsula, obrigado mais uma vez, viu? Um bom dia para você, boa tarde. Nós tivemos 2 situações ontem, uma no show de Daniela Mercury, né? E outra no debate que tivemos ontem na TV Cultura em São Paulo, a Prefeitura de São Paulo. Para quem não viu o debate, o candidato Pablo Marçal provocou o José Datena, que é apresentador de televisão há muitos anos, né, trabalha na Band, e o Datena se acha, né? E aí o Marçal provocou ele. Vamos ver o trecho aí, do momento da agressão. Dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Sem áudio? Você não é homem. Datena. Olha. Vai. Não. Nossos comerciais, por favor. Bota no início. Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Datena. Olha. Vai. Não. Nossos comerciais, por favor. O pessoal ficou com medo ali, mas tinha que ter mostrado mais aí, porque é uma agressão, né? Foi um absurdo, barbaridade, né, Barbosa? Dos dois lados, né? Eu acho, né, Toné, que a provocação não cabia muito ali. O Marçal exagerou na dose. Não, o Marçal, a única arma dele, a ferramenta dele é provocar as pessoas e agredir. Tá ficando feio. Ele apareceu, mas você vê que agora ele já tá caindo. As pessoas não estão mais indo nessa coisa dele, não. Não estão indo mais, não, nessa conversa dele. Mas a última pesquisa feita em São Paulo, pelo Datafolha e pelo Quest, ele tá na frente hoje, Toné. Ele não tá no primeiro lugar, mas ele tá à frente do Nunes. Ele só perde pro Boulos, né? Em uma das pesquisas, que é a Quest, na Datafolha, ele está na frente dos dois, ligeiramente na frente. É um empate técnico, mas ele ligeiramente na frente. Não sei depois dessa cena de ontem, né, ele e o Datena, como é que vai ficar. O Datena já disse agora pela manhã... Se arrependeu, não foi? Não, ele não se arrepende, muito pelo contrário, ele disse que faria de novo, porque ele foi muito provocado, né, pelo Marçal. Ele disse até que o Marçal, antes do debate, pediu desculpa a ele, pelo outro debate que ele provocou também, o Datena quase deu um murro nele. Levantou, chegou quase lá para bater e voltou, recuou. Ali foi na TV Gazeta, né, em São Paulo. E o Marçal pediu desculpa. E agora de novo, só que ele disse que agora não desculpa mais. Espetáculo muito triste. Agora, é terrível, tá certo que provocou, mas Datena também saiu do salto. Não pode ser assim. Porque se é candidato a prefeito de uma capital como São Paulo... O cara tem que ter frieza, tranquilidade, ainda mais se ele quer ser um gestor público. E depois, demonstrou uma falta de equilíbrio emocional, né? Ele é comunicador. Poxa, ali em público, ele é comunicador, apresentador de televisão há anos e anos, quer dizer, ele se passou ali, foi feio.
mas pavio é curto, né, Toné? E aí, numa agressão verbal, né? Porque primeiro o Marçal acusou ele de estupro assédio sexual, né? Aí ele se desconversou, falou que ele disse que isso tocou profundamente na família dele, que atingiu inclusive a sogra dele. E a sogra dele, por conta dessa confusão, morreu. Não de ontem, de outros tempos atrás, teve um AVC e morreu. Aí ele saiu falando, né? Minha sogra morreu, não sei o quê. É por causa desse assédio sexual. E aí logo depois o Marçal fala que ele não é homem, né, e tal. Aí realmente vai nos brilhos do cara. E a cantora Daniela Mercury quebrou o silêncio sobre a polêmica envolvendo um acidente outra coisa feia. Que lançou um banco no palco durante o show da Bahia do último sábado, dia 14. O gesto surpreendeu o público na Bahia foi. E gerou grande repercussão negativa nas redes sociais. Após essa circulação do vídeo, né, o momento... Essa pessoa tá ficando maluca. O que há, hein? O que é que tá vendo, hein? Aí quer descontar nas cadeiras. Não pode fazer nada, até do banco. Vai ter debate aqui foi na cadeira. Hoje a gente vai tirar as cadeiras. Um foi com a cadeira, a outra foi com o banco. Gente... e cadeira tá cara. Olha os móveis aí, é o mobiliário, né, Barbosa? Depois você não tem onde sentar, né? Eu acho que eu vou botar um termo aqui hoje pra eles assinarem aqui. Se quebrar a cadeira, tem que pagar. Enquanto quebrar a costela, é problema de vocês. Agora a cadeira vai ter que pagar, viu? Vamos falar do debate aqui? Mas brincadeiras à parte, gente. Hoje vamos ter o debate aqui. Os candidatos confirmaram, né, a presença. Vamos aguardar que todos estejam aqui. São 5 candidatos à Prefeitura de Itabuna. O povo quer ouvir proposta, quer ouvir o que é que vai fazer cada candidato caso seja eleito, né? E a gente quer entender também a proposta dos prefeitos. Então, até agora, a gente não viu muita proposta nas campanhas, Exato. Né? Então a gente precisa ver no debate. Na verdade, agora o que a gente está vendo, Barbosa, é cada um fazendo a sua imagem, né? Mostrando sua média, o seu marketing, aparecendo. E a gente precisa de proposta, porque são 4 anos pela frente. Itabuna é uma cidade maravilhosa. Sabe que Itabuna pode desenvolver ainda mais. Então é um momento crucial o debate, é onde mostra mesmo o que aquele candidato pretende fazer pela cidade, quais são os planos dele, em que pontos ele pretende avançar e também o conhecimento dele dentro daquele ambiente que ele vai entrar. Ver quais são as necessidades da cidade. É onde a gente realmente, Toné, vê na veia de fato, nas vias de fato, o que é que o candidato ele quer fazer, qual é a mudança e se ele realmente está tendo aquele olhar de observar o que é que Itabuna está precisando. Porque seguinte, falar bonito, essas disputas pessoais tem que largar para lá. Você tem ali, são adversários. Isso. Você está discutindo, você não tem inimigos. Presta atenção. Todo mundo está concorrendo no mesmo plano, quer ser o quê? Candidato, aliás, quer ser prefeito de Itabuna. Isso. Tudo bem. Agora, deixa de lado essas coisas pessoais, essas coisas pequenas. O povo não tem interesse de fazer. Exato. De saber disso. Isso não é importante. Isso não vai somar nada para você que é candidato. Pelo contrário, vai lhe atrapalhar. É até desrespeitoso, porque eu acredito que a população que assiste um debate, ela quer ver o quê? Ela quer ver propostas, ela quer realmente ouvir do candidato quais são os planos dele de governança para poder administrar aquela cidade. O povo não tá mais como antigamente agora, não, que ia naquele oba-oba, as coisas mudaram, as pessoas hoje... Cara, agora tem um problema também que botaram na cabeça, isso aqui, no Brasil, no Brasil não, nos Estados Unidos também é a mesma coisa. Sim. Quem ganhou o debate? Não, é para ganhar? Não é uma disputa? É um jogo. Lá nos Estados Unidos, assim, quem ganhou foi Trump ou foi Câmara? Quem ganhou o debate? Virou um ringue, né, Toné? Agora parece que é uma disputa, é um jogo. Quem vai ganhar? Foi fulano que ganhou? Não, quem saiu bem, quem não saiu, mas quem ganhou não tem quem ganhar. Ganhar tem que ser no voto, na urna, isso é que é importante. Com certeza. Mas assim, existe essa avaliação, Toné, até muda o resultado da pesquisa. Não é que eu tô falando, até nos Estados Unidos é assim. O debate decide também, às vezes o candidato se sai melhor, não. Você viu no último debate dos Estados Unidos, foi obrigado o candidato a desistir, porque ele foi tão mal no debate que o partido ficou com medo e falou ele vai perder as eleições, né? Então mudou o partido, o candidato, que ainda era tempo de mudar. Nós já vimos aqui em Itabuna mesmo um debate também mudar a história de uma eleição. Às vezes o candidato está liderando, aí deixa de ir no debate ou fala uma bobagem e muda o resultado, né? Muda. Tudo pode acontecer num debate, por isso que o debate é importante, né? É uma vitrine. É uma vitrine. Que hora começa o debate? Às 21 horas? 21 horas. 9 horas. 9 horas da noite. Se ligue, viu? Horas. É, isso aí. E vocês
telespectadores podem, durante o debate, mandar os comentários no chat que a gente vai publicar aqui. Pode fazer pergunta também, se quiser fazer alguma pergunta? Não, porque é o seguinte, para controlar melhor o tempo... Vai demandar muito tempo. Porque para a gente controlar melhor o tempo, as perguntas vão ser sorteadas aqui no momento do debate, né? São divididos em quantos blocos? São 4 blocos. Então não dá tempo de ficar ouvindo as perguntas de todo mundo, senão a gente ia amanhecer o dia aqui, né, também. Mas as pessoas podem mandar comentários, né, a respeito do seu candidato, elogiar ou criticar, isso aí é democracia, né? Não pode palavrão nem agressão, né? E aí a gente vai publicar aqui durante o debate, a pessoa vai ver lá a sua foto, o seu comentário, né, no Nós vídeo. vamos ter aqui o Isaac Neri, que é o médico, que é do PDT. Nós vamos ter aqui Fabrício Pancadinha, que é o Solidariedade. Nós vamos ter aqui o Augusto Castro, candidato à reeleição, que é do PSD. Nós vamos ter aqui Chico França, que é do PL, que representa a direita e o bolsonarismo. E vamos ter também a Cleonice Monteiro, que é do PSOL. É isso aí. Então o debate promete... São 5 candidatos, né? São 5 candidatos. O debate promete ser um bom debate. A gente vai estar aqui a partir das 9 horas. Aliás, o debate começa às 9. A gente vai entrar mais cedo um pouquinho, vamos mostrar a chegada dos candidatos, né? Vamos divulgar aqui, desde as 19 horas a gente já vai estar aqui. Barbosa, tiveram aqui uma pergunta aqui, se pode trazer a equipe de gravação do candidato. Eu acho que não pode ter acesso ao estúdio, mas não, pode ao trazer. Estúdio não. Mas pode trazer uma equipe de gravação bastidor, né? para mostrar a chegada do seu candidato, isso. pode, né? Isso aí pode, só não pode dentro Não está do respondida estúdio, a pergunta de quem mandou a mensagem para mim. É isso aí. Vai ser uma ótima oportunidade para os candidatos à Prefeitura de Itabuna mostrar, né, Barbosa? Porque problemas de que a gente ainda tem muito, suas viu? Propostas, tem muito problema. seus projetos, Tem muitas muito demandas, problema, aliás. muita demanda, muita coisa para melhorar. Vamos ver. E espero que os candidatos entendam, né, basicamente o que a gente conversou aqui, que é importante para eles isso, mostrar suas propostas e seus projetos, né? Fazer do debate um ringue de luta. Porque tem um detalhe, e até desrespeitoso com o telespectador. Tem muito eleitor que ainda está em dúvida. Muito. Precisa decidir seu ainda. voto, né? Precisa decidir seu voto. E como faltam 15 dias para a eleição, esse é o momento. Então tá aí, hoje à noite, aqui na TVI, você tem esse compromisso com a democracia. Diga aí pelo YouTube, Barbosa, aí como é que pode ver aí. Você pode assistir, né? Você que já está assistindo sabe por onde é o canal 24.2 da operadora. Ou se você quiser assistir pelo YouTube, você pode assistir TVI Oficial no YouTube. Tem ainda o nosso stream, né? Que é tviplay.com.br. Então, se você não tem YouTube, você pode botar lá tviplay.com.br na internet e aí vai entrar no nosso stream, a nossa página, né? Como você queira entender. E lá você vai ver o ao vivo. Aí quando você clicar no botão ao vivo, vai entrar o debate lá. Lembrando que a TVI está saindo na frente de todas as outras emissoras. É o primeiro debate. Primeiro debate. Primeiro debate. É isso aí, gente. Então vamos lá. Hoje à noite esse compromisso com a gente, hein? Olha, antes de encerrarmos o programa, vamos falar de esportes. Tivemos a vitória do Vitória contra o Atlético Goianiense no sábado, né? O Vitória... Mas o Atlético Goianiense é o último, né, Barbosa? Lanterna, Também... Né? Mas o Vitória sempre perdeu para o Atlético Goianiense, viu? Era freguês. Dessa vez ganhou lá em Goiânia, né? Tá morto já. Olha aí, você tá vendo aí, né? O time do Vitória ali atacando. E o Vitória não conseguiu, mesmo com essa vitória, sair da zona do rebaixamento. Ele continua no Z4, ao lado do Corinthians ali, viu? Agora, de time grande ali, agora nós só temos o Corinthians e o Vitória. O Fluminense também, né? O Fluminense ontem perdeu, depois de estar ganhando por 1-0. Tomou uma virada em um minuto. Foi. Em 1 minuto. Tomou uma virada. Então o Vitória agora precisa ganhar pelo menos 3 jogos seguidos aí para sair da zona do rebaixamento. Não tá fácil, viu, gente? Porque quando você entra nessa zona aí, começa a patinar. O técnico hoje já deu uma declaração que é terrível isso. Nós estamos jogando que é para se manter no grupo A da Série B, do Brasileirão, né? Então, quer dizer, para título não vai mais, nem para Libertadores, nem nada, né? O técnico de quem está falando? O técnico do Vitória. Mas o Vitória não sonhava com título, não, Tonelli. Sim, mas você entra num negócio desse, Barbosa, é para você sonhar com título. O técnico falar isso, né, é realidade, mas ele era melhor então ele disse que está lutando, jogando só para se manter na Série A do Brasileirão. Mas essa era a meta do Vitória mesmo, era se manter esse ano na Série A para o ano que vem tentar algo mais, né? Então tá aí. Time do Vitória pra esse ano a gente viu que não dá mais, né? Botafogo tá lá pra cima. Pra chegar lá, meu amigo, tem muita... Título, Tonelli, tem muita grama. Título no campeonato, tirando ali o Fortaleza, que eu acho que ainda não é o momento dele, né? É uma zebra ali. É uma zebra. Você só tem 3 equipes com chance de título esse ano. É o Palmeiras, o Flamengo e o Botafogo.
Palmeiras, Flamengo e Botafogo são as equipes que têm chance de título. O resto é conquistar a vaga para a Libertadores. E se manter também no Brasileirão. Então 2-0 vitória, você está vendo aí. Resultado de ontem, de sábado, esse jogo foi no sábado, né? Lá em Goiânia. Muito bom resultado para o time que está querendo sair da zona do rebaixamento. Parabéns à equipe rubro-negra. Agora é tentar manter aí, né? Pelo menos 3 jogos seguidos sem perder para ficar fora. O Bahia também foi bem, né? O Bahia jogou ontem, né? Jogou na Fonte Nova contra o Atlético Mineiro. O primeiro tempo foi muito 3-0. modorrento. O primeiro tempo, a torcida não gostou, né? O time sempre tocando bola no meio de campo sem saber entrar no ataque. Mas aí no segundo tempo as mudanças do Rogério Ceni melhoraram o time e conseguiu fazer 3 gols. Poderia ter feito 4, né? Porque perdeu muitos gols. Mas quase repete o resultado do ano passado. Final, Bahia 3, Atlético Mineiro 0. No estádio da Fonte Nova ontem. Arena Fonte Nova, né? Eu só quero falar estádio Otávio Mangabeira. A Arena Fonte Nova. Não passaram os gols aí do Bahia? E tem um torcedor do Bahia aí que é Silas, hein? Imagina se não tivesse. E ele hoje já veio vestido com a camisa. E nós tivemos também, Toné, o empate, né, da maior equipe do futebol brasileiro, que tem mais torcidas, né? Que é um clássico do futebol carioca, né? Do futebol brasileiro, Vasco, né? Brasileiro, Vasco e Flamengo. Porque o Vasco também tem muitos torcedores no Brasil. Aqui mesmo no sul da Bahia tem muitos torcedores, né? Mas não chega perto do Flamengo não, viu? E o Vasco conseguiu um empate aí com o Flamengo e até... Já no finalzinho, né? Tem torcedor que até comemorou o empate, né? Porque o Flamengo hoje é uma equipe disparadamente, né, melhor do que as demais equipes de futebol brasileiro. É claro que o Vasco não fica muito atrás, né? Tem grandes jogadores, como ontem mesmo jogou ali o... Oi? Tá fora do ar? Ontem mesmo teve o menino, rapaz, que jogou no Liverpool. Ele voltou pro Vasco, Felipe não, me lembra o nome dele? Esse que fez o gol? Deu branco. Que fez o gol? Foi. Coutinho, Felipe Coutinho. Felipe Coutinho. Tá fora do ar a TV, né? E a gente chega no final. Voltou? Estamos no ar aí? Olha, gente, tivemos um probleminha técnico aí, mas já estamos de volta aqui com vocês, viu? Mas eu tava no ar, eu tava fora do ar, no YouTube não tava não. É normal. Você deixou eu falando aqui que estava fora do ar. Olha, gente, Felipe Coutinho ontem foi um destaque no Vasco da Gama, né? E marcou um gol, inclusive. Então o Vasco é uma equipe boa, tem Paê, tem grandes jogadores aí. Não, eles deram sangue, né? Lutaram muito. Eu assisti um jogo contra o Atlético Paranaense, o Vasco estava mandando no jogo, Toné. Ele teve... Lá embaixo, na zona de rebaixamento, subiu. Agora tá em 8º, nono. Tá em 8º, parece, na classificação. Subiu. Bahia tá em 6º. Saiu daquele perigo ali do rebaixamento momentaneamente. Olha, para finalizar o programa, né, eu queria lembrar que os professores da UESC que fizeram uma assembleia agora pela manhã estão em estado de greve. Ainda não deflagraram a greve completa, estão em estado de greve. Vão trabalhar em estado de greve até quinta-feira. Quinta-feira vai haver uma segunda assembleia, onde eles vão decidir se param definitivamente, ou pelo menos até o governador se pronunciar, né, e dar um aumento, ou se continuam trabalhando. Então a gente vai esperar aí na quinta-feira essa nova assembleia dos professores da UESC, aqui em Ilhéus e Itabuna, tá bom? O Gustavo Magalhães ficou de participar hoje, mas já não há tempo hábil, né, direto de Vitória da Conquista. Eu quero agradecer aí os nossos telespectadores, internautas, aqueles que estão assistindo aí pelo YouTube, lembrando do debate de hoje à noite, 21 horas em ponto, hein, gente? 21 em ponto, vai começar o programa, tá bom? O debate aqui com todos os candidatos à Prefeitura de Itabuna. Você, como eu disse, pode interagir com a gente aí pelo chat do YouTube ou pelo nosso WhatsApp. Coloca o WhatsApp aí na tela, por favor, Silas. O pessoal anotar aí nosso WhatsApp para participar do programa, hein? Pode mandar mensagem, pode mandar até um vídeo, viu? Dizendo de onde você está assistindo o programa, que a gente vai colocar aqui no intervalo do debate, tá bom? Anota aí o... Deu problema o GC, foi? Ok. Então não tem como trocar aí, né? Tá bom, então vamos ter que encerrar o programa aqui. Lembrando que a partir das 19 horas, flashes aqui ao vivo, né? Direto dos estúdios, falando do debate de hoje, tá bom? Conto com a sua audiência. Um abraço a todos. Tá chegando a Thaís Santana aí com o programa Alerta Cidade. Um abraço. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura